unção é extraordinária e é fundamental. Só que se você tiver muita unção e não tiver conhecimento, meu irmão, você também não vai muito longe. Quando eu cheguei lá em São Paulo, lá eu subi no púlpito do Brás para ministrar, varão, muito, extremamente nervoso, mas o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Vale a pena entregar a marmita? Meu Deus. No meio do louvor dela não tinha um aleluia. Tinha assim o povo tirando foto. Sim. Pra falar que a gente foi. Impactado porque os músicos dela eram muito bons. Só que assim, em questão de adoração e glorificação ao nome de Jesus, você não ouvia nada. O primeiro louvor dela foi assim, o segundo louvor dela também foi assim. Não ia, meu irmão, não fluía. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu ia ministrar depois dela. Eu já não começo pregando a 200 por hora, eu começo mais lento. Se eu já pego o povo dormindo, eu falo, meu Deus, bendito seja Deus que o pastor, presidente dessa igreja, também tem uma visão, águia. E eu muito preocupado, né? Aí tá o problema. Meu Deus, e agora? Antes de passar a mensagem, olha, meu irmão, eu lembro disso, eu fico arrepiado. O pastor falou assim, irmãos, eu queria chamar a irmã, aí falou o nome de uma senhorinha lá, falou, ela é a nossa primeira dirigente do Círculo de Oração. Eu queria que ela viesse aqui para cantar. Levantou uma senhorinha assim no meio da igreja. Tá imaginando. A de coquinho. Aquelas do coque. Ela falou desse jeito, falou, irmãos, eu vou cantar um hino aqui. Eu não tenho a mesma técnica da cantora. Sim. Ela falou, mas eu sou adoradora. Aquela senhora abriu a boca e ela começou a cantar o hino, se eu não me engano, acho que é o 187 da harpa cristã, que fala mais perto quero estar. E ela começou a cantar, mais perto quero estar. Meu irmão, parecia que a velhinha tinha rasgado o céu com a mão. Assim. Meu Deus. Bom, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast Fortalecendo a Fé. Graças a Deus chegamos a mais um programa. Obrigado a todos vocês que compartilham a nossa mensagem. Coloca a mensagem de Deus a chegar mais longe, a alcançar mais pessoas. E pessoas estão sendo abençoadas pelo nosso podcast. Obrigado por tudo que vocês estão fazendo. E que todas as mensagens venham tocar o seu coração, venham mudar o seu modo de pensar, venham ajudar você a chegar mais perto de Deus. E hoje não vai ser diferente. Estamos aqui com o pastor Bênção e Fé. Né, Marquinhos? O importante é ter fé. O importante é ter fé, né? Quem que tá aqui com hoje nós, Marcos? Hoje estamos com... Você fala o nome do pastor aí. Né? Pessoal, Deus abençoe vocês que estão assistindo nós aí. Desculpa a imagem ruim hoje aí, estamos com problemas técnicos. Né? Hoje não foi diferente, né? A nossa fé está sendo testada aqui. Mas, graças a Deus, a gente vai te recompensar com o conteúdo. A gente tem um pastor que tem bastante bagagem aqui, né? E vai estar trazendo uma mensagem pra gente. Em nome de Jesus. Obrigado vocês, mais uma vez. Já que você está assistindo aí esse vídeo, compartilha. Dá um curtir aí, ó. E vamos que vamos espalhar a mensagem de Deus. Hoje eu quero apresentar para vocês o pastor Hélio. Glória a Deus. Hélio Júnior. Hélio Júnior, isso mesmo. De Itapira. Mas pastoreia em Águas de Lindóia. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. A paz do Senhor aos irmãos. A paz do Senhor a todos vocês. Muito bom. Feliz de estar aqui. Que honra poder estar aqui. Que Deus abençoe. Eu acredito que vai ser um tempo muito proveitoso. Deus tem algo muito bom para o nosso coração aqui. E você que está nos assistindo vai ser extremamente abençoado também. Em nome de Jesus. Quem conhece o pastor Hélio aí, que era itinerante, agora tá mais seguro na igreja, né? Estamos nessa luta aí, varão. Luta de ser pastor, graças a Deus, é um chamado. Deus tem dado vitória, Deus é bom. E hoje eu quero te presentear aqui com um presente da Divulgue aqui. É uma agenda para você fazer as suas anotações. Maravilha, querido. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Divulgue que patrocina o nosso programa. Aqui. Maravilha, fortalecendo na fé. Mandou esse presente aqui. Obrigado, o Thiago, a Daiane. Vocês sempre nos ajudando aqui. E hoje não é diferente, né? Maravilha. É simples, mas... Glória a Deus. Obrigado pelo carinho. Deus abençoe. Mais uma vez agradecendo a vocês por poder estar aqui. Meu amigo Lucas, acho que esteve aqui esses dias atrás, Lucas Gomes, né? Lucas Gomes. Já tinha falado muito bem daqui. E eu estava ansioso, na verdade, para estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo muito abençoador, principalmente para a minha vida. É muito bom falar de Jesus, falar de Bíblia. É bom. Se deixar, a gente vai varar a noite aqui. Eita, Jesus, assim que a gente gosta.
A paz do Senhor, tudo bom? Quero aqui falar para vocês um recadinho muito importante do podcast Fortalecendo a Fé. Tem algumas empresas nos apoiando neste momento. Quero que vocês escutem com atenção, vai ser bem rapidinho e a gente vai entrar na nossa entrevista. Presta atenção rapidinho. Nosso patrocinador MTech Smart, assistência técnica especializada em smartphone. Eles lá trabalham com troca de tela, bateria e também tem acessórios como capinha, película privativa e acessórios diversos relacionados a essa área. Pessoal, passa lá, confira, é de qualidade, é de confiança, é nosso amigo. Meus amados irmãos, quero apresentar para vocês a Divulgue, serviços gráficos personalizadas em sacolas, sacola plástica, sacolas de papel e também canecas personalizadas. Também a Divulgue trabalha com estamparias, uniformes para congresso, para empresa. Então, contrate a Divulgue, tá bom? Entre em contato com a Divulgue, fale com o Thiago ou com a Daiane. Eles vão te atender da melhor forma possível. Contrate a Divulgue para a sua empresa ou para a sua igreja. Linda de bonita, moda evangélica e feminina. Agora você tem onde comprar suas roupas bonitas e com qualidade. Isso mesmo, a Linda de Bonita está nos apoiando, essa grande loja de moda evangélica. Entre em contato com eles ou vai lá fazer uma visita, tá bom? Linda de Bonita agora está aqui no podcast Fortalecendo a Fé. Pessoal, Foluc Engenharia, estruturas metálicas, estruturas de concreto, alvenaria estrutural, laudos técnicos e também acompanhamentos de obra. O nosso amigo engenheiro Claudinei, apoiador desse canal, ele é de confiança e tem um trabalho de altíssima qualidade, pessoal. Entre em contato com ele, verifique certinho o serviço dele, faça um orçamento, porque com a Foluc, qualidade e confiança é levada a sério, tá bom, pessoal? Pastor, antes da gente ir em alguns temas, conta um pouco da sua trajetória com Deus, como que começou tudo isso, o seu chamado. Bom, eu sou filho de pastor. Meu pai, pastor Hélio, era pastor da Assembleia de Deus do Ministério do Belém também. Meu pai era pastor, minha mãe dirigente do Círculo de Oração. Então imagina que eu fui criado nesse ambiente no berço mesmo, né? Extremamente espiritual. E eu costumo dizer que eu tenho um testemunho de vida fantástico. Quer dizer, eu nasci no berço evangélico, toda a minha infância eu fui criado na igreja. Veio a minha adolescência, que é aquela fase mais complicada. Mas eu estava na igreja. Mas depois veio a minha juventude, meu irmão. Aí é mais complicado. Aí pega. Mas eu permaneci na igreja. Ai, que beleza. Fiquei na igreja. E comecei a namorar. E aí é difícil, né? Aí que é difícil. Mas eu estava namorando e estava na igreja. Glória a Deus. Eita. Fiquei noivo, varão. E continuei na igreja. Oh, aleluia. Casei. Deu um momento de desviadinho assim. Quando eu casei, eu estava na igreja. Eita, glória. Fiquei pai na igreja. Eu continuo na igreja até hoje. Glória. Esse testemunho Eu digo que meu testemunho é fantástico. maravilhoso. É maravilhoso, porque eu gosto nasci assim, na igreja, cresci na igreja. E aí Então, a gente assim, termina o nosso glória a podcast. Deus. Eita, glória. Eu particularmente não sei dizer pra vocês o que é o mundo. Eu não sei. Mesmo? Eu não Nunca. sei. Mas teve aquela curiosidade de conhecer os Curiosidade bate, com certeza. Principalmente quando está na juventude, na escola, os amigos tentando influenciar muita coisa, mas eu cresci num ambiente extremamente espiritual, varão. Eu sou, assim, criado em culto no lar, em consagração. Minha mãe dirigia a consagração e eu sempre digo que a minha mãe é um exemplo de fé. Você já viu pessoas dizendo assim, rapaz, quem é a sua referência ministerial? Sim. A minha referência é pastor fulano, e eu sempre digo que a minha referência ministerial foi a minha mãe. É a minha mãe, é a missionária Vera. Meu pai, um grande homem de Deus, mas a minha mãe era aquela mulher que, se ela olhasse para mim e disse, Juninho, Deus falou para mim, não vai. Não vai. Eu desmarcava, meu irmão. Na hora. É aquelas irmãzinhas do coque. Do joelho grosso que ora. Eita. Eu já cheguei a parar carro em pista, voltando de viagem, porque a minha mãe me ligou e falou, para o carro agora, encosta o carro agora e vamos orar. Eita, que benção. Encostei o carro pra gente orar, e minha mãe falou, Deus me mostrou o seu carro capotando, então vamos parar o carro. Parei o carro, a gente orou uns 10 minutinhos, ficamos em silêncio, ela falou, agora pode seguir viagem. Pronto. Fui.
Varão, coisa assim de 10 quilômetros pra frente, tinha um carro capotado lá. Ei, E eu falei, meu Deus, era pra ser o meu. Era pra ser o meu. Então, assim, quando eu tenho uma mãe que tem uma intimidade com Deus assim, varão, Tem que se apegar a ela. por isso que eu digo até hoje, Tá. a minha oração até hoje é assim, se eu conseguir ter pelo menos 10% da intimidade que a minha mãe tem com Deus, o meu ministério vai ser um ministério de sucesso, meu irmão. De sucesso. É mesmo? E eu oro a Deus pra isso. Às vezes eu oro assim, Senhor, pela intimidade que o Senhor tem com a minha mãe. Uma porção dobrada. Manda a porção A dobrada. intimidade que o Senhor tem com a minha mãe. Lembra de mim aí. Eu quero até mandar um beijão pra ela, missionária Vera, Não, que é da Assembleia de Deus do Belém. Ela ficou no Belém. Hã? Ela ficou no Belém, pastor? Ela ficou no Belém. Ah, Ela é de lá. Serva de Deus do Belém. Serva de Deus é uma bênção. Bênção de referência, Deus. né? Uma referência. Uma referência. Eu nunca vi essa mulher andar cabisbaixo, mesmo em meio às lutas, aos problemas. Pelo contrário, às vezes a gente queria desanimar e ela é quem deveria receber uma palavra e pelo contrário, ela é quem liberava uma palavra pra gente. E eu levei isso aí pra minha vida. Nesses processos que você teve de juventude para casamento, quais os momentos difíceis que você teve assim nessa parte? Assim, foi tudo. Não foi Bom. só um mar de rosas, não, porque infelizmente a gente enfrenta muitos problemas às vezes dentro da igreja também, né? Sim. A minha maior dificuldade foi, eu comecei a ministrar a palavra de Deus com 12 anos de idade. Por ser filho de pastor é uma pressão maior, né? Era uma pressão maior. Pressão maior, o comportamento, Todo mundo fica olhando. fala, a cobrança, e qualquer coisa que eu fazia, alguém dizia lá, é filho do pastor, hein? Tem essa mesmo. Tem essa. Então era mais difícil, eu precisava me comportar de uma maneira diferente, me vestir de uma forma diferente, todo o comportamento. Mas a minha maior dificuldade foi justamente por ter começado a pregar com 12 anos. E 12 anos. 12 anos. Amava a palavra de Deus, varão. Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, assim, eu comecei tocando na igreja. Comecei tocando violão. Fui fazer aula de violão. Comecei tocando violão. Um dia no culto faltou o contrabaixista. Ó a oportunidade. E agora você falou, agora Falei, eu. rapaz, Agora é meu momento. um culto sem contrabaixo parece que não vai, falta o peso no hino, né? Aí fui fazer aula de contrabaixo. Aprendi a tocar contrabaixo também. Então eu já tocava violão, guitarra, que é basicamente a mesma coisa, e o contrabaixo. Até que no culto faltou o baterista. Falei, eu preciso aprender a tocar bateria, porque não tem ritmo nesse culto aqui. Eu fui aprender a tocar bateria. Então eu já tocava violão, contrabaixo, bateria e guitarra. Um dia um pregador lá ministrando a palavra e um primo meu fazendo um fundo musical no piano. Falei, rapaz, Vou ter que aprender também. coisa linda. Aprendi a tocar piano também. Então a minha vida sempre foi na área da música ali. Até o dia que o meu pai me deu uma oportunidade. Falou, vem aqui dar uma saudação aqui, ó. E eu fui, eu nunca mais me esqueço, que eu abri a Bíblia e eu falei aquela passagem que Deus perguntou para Adão, onde estás, Adão? Ixi. E eu falei assim, 2 minutos com o microfone tremendo. Deus está perguntando essa noite, onde é que você está? E a igreja, aleluia. Falei, rapaz, meu chamado. Ô, louco! Eita, glória. Só uma Meu chamado palavra já pregar, fez rapaz. isso? Não, meu chamado é pregar. E depois disso, meu irmão, eu me apaixonei pela Bíblia. É uma Eu sempre assim, oportunidade. fui de ler muito. Meu pai era teólogo também, tinha muitos e muitos livros lá, livros que às vezes eu li e não entendia absolutamente nada daquilo lá. Mas eu sabia que era importantíssimo para mim. Então a maior dificuldade, na verdade, é assim, quando eu comecei a pregar com 12 anos, hoje, eu sei que isso aconteceu com vocês também, hoje a gente tem uma maturidade que no passado a gente não tinha. Sim. A gente vai atropelando tudo no passado, né? Então a minha preocupação quando eu comecei a pregar era se o povo ia pular. Eu quero ver o povo pulando, meu irmão. Mensagem que eu pregava que o povo não pulava, pra mim não tava bom. Isso não foi boa hoje. Eu não vi uma Essa lágrima. mentalidade do povo do passado, até hoje. Tem Até alguns hoje. pregadores, se não tiver movimento, porque não tá sendo bom, né? Muitos. Assim como eu comentei aqui, já não é essa a minha preocupação hoje. Nenhuma, meu irmão. Se eu pregar hoje, ninguém pular, não é minha preocupação. Minha preocupação é eu terminar a mensagem, olhar para alguém e perguntar, você entendeu o que foi pregado hoje? Sim. Se alguém olhar para mim e falar, pastor, eu entendi. Varão. Acho que a preocupação que às vezes a gente tem é que a impressão que dá que o povo não entendeu, né? Quando o povo fica muito quietinho, né? Eu geralmente, quando eu tenho essas oportunidades, acho que o jeito meu mais calmo de falar, o povo fica quieto.
Reparou, Claudemir? Verdade. Mas às vezes, quando o povo está em silêncio, eles estão absorvendo muito mais a mensagem Então, do que falaram- no meio do barulho, às vezes. Um barulho Eu já vai cheguei ser só em congresso movimento. em que eu ministrei, e quem me conhece sabe que eu não começo ministrando já a 200 por hora. Eu vou tranquilo, Vai na banguela. tranquilo, aí o negócio vai esquentando, vai dando certo, Deus vai operando, e é que nem carro a álcool, né? Mas é a hora que esquenta também, eu pulo, saio gritando, e vai. E a minha maior preocupação são almas. Almas. Tem que ter alma, Varão. Foco, né? Foco, alma para Jesus. E se o povo entendeu a mensagem. Se o povo entendeu onde você quis chegar, meu irmão, é maravilhoso. Eu já participei de culto, de congressos que eu ministrei, em que o povo pulava, e era coisa linda. Uhum. Mas assim, eu perguntei pro jovem depois, Varão, foi bom, né? Ele falou, foi top, pastor. Eu falei, você lembra pelo menos do texto que eu li lá? Pronto. Olha, pastor, para ser muito sincero com o senhor, eu não lembro muito bem do texto, mas foi top demais, Foi pastor. bom, né? Só sei que foi bom. Mas, assim, eu só sei que eu pulei, eu só sei que deu certo. Pelo contrário, às vezes eu encontro pessoas de mensagem que eu preguei, como você falou, o povo ficou em silêncio às vezes. Mas a pessoa fala a mensagem inteirinha. Tá absorvendo. Tá absorvendo. Você Meu pai acha- dizia que não é o barulho que traz o poder de Deus. É o poder de Deus que tem que trazer o Traz barulho. né? Você acha que esses barulhos que tá acontecendo no meio gospel aí, nas igrejas, atrapalha muito os pregadores que trazem uma palavra séria? Eu acredito que sim. E é justamente não só por causa do barulho, mas por causa dos excessos que nós temos no meio pentecostal hoje. Eu acho que mais no meio neopentecostal, né? Pentecostal. Infelizmente, hoje em dia, por causa desses excessos, exageros, a gente vira motivo de chacota, meu irmão. Nós que somos sérios, nós que amamos a palavra de Deus, e nós amamos o manifestar de Deus também. É bom. Não. É bom. Fala pra mim, pastor Hélio, a pessoa caiu ali, você não acredita? Acredita, meu irmão. Eu já tive experiência assim também. Pular, eu acredito em absolutamente tudo isso. Só que eu parto do princípio que tudo isso tem que ocorrer através do efeito da palavra. Da palavra, Em isso. sentido, né? Assim que eu Meu penso irmão, também. eu preguei. O Espírito Santo quer se manifestar. Ele é Deus, meu irmão. Ele faz o que ele quiser. Se no meio da minha pregação eu tô pregando há 15 minutos, eu nem cheguei ainda onde eu queria, eu tô na introdução. Se o Espírito Santo já quiser começar a batizar e dizer, ó, você não vai pregar mais, agora eu vou fazer. Agora vamos ver. Varão, eu sou sensível para ele. O senhor é Deus, o senhor faz o que o senhor quiser. Agora, eu já preguei em evento, por exemplo, que só funcionava se tocasse forró. Pra ver o barulho mesmo. né? Varão, começou forró, as irmãs já tiravam uma sandália do pé, bandeira e vai. Tanto que eu até brinquei com o pastor lá, falei, Varão, na hora que eu estiver ministrando o fundo musical, tem que ser um forrozinho aqui. Porque a hora que era hino de adoração, hino assim, não que o forró não seja adoração, mas é um hino que fosse mais lento, Mais calmo, né? não tinha o mesmo efeito. Então, peraí. Alguma coisa tá errada. E a minha preocupação é a hora que eu estiver ministrando. Aí não tem fundo de forró. E pronto. Vai ficar tudo calmo. Tanto que quando eu peguei o microfone, eu ainda falei pros irmãos, irmãos, Fala um forrozinho. eu espero que todo esse ânimo aqui dos irmãos, na hora do louvor aqui, continue na hora da palavra. Sim. Porque eu acredito que o momento da palavra seja o momento mais importante. Com certeza. Da adoração, sim. Não que Deus vá começar a falar na palavra, não. Mas o louvor está preparando o ambiente para a palavra. Sim. O louvor prepara o ambiente para a palavra. E se na hora da palavra não tiver essa mesma disposição, eu tenho dificuldade com isso, meu irmão. Eu também acredito. Eu acredito nisso porque às vezes você tá num culto, né? O culto parece que ele tem que ter um culto que ele tem uma direção, né? Sim. Aí, às vezes, antes da palavra, sobra um irmão lá, canta um negócio pra outra direção. Eu falo, mas será que o irmão tava atento, né? O que aconteceu? Porque A é pessoa estranho. tem que ter essa percepção, né? Essa sensibilidade. Eu já tive experiência de ministrar num congresso, numa cruzada, aqui no estado de Minas. Se eu falar o nome da cidade, quem tá me ouvindo aqui vai ver, vai ficar meio ruimzão. Deixa em off.
Mas aqui no estado de Minas tem uma grande cruzada ali. E pela bondade de Deus, rapaz, eu fui ministrar nesse congresso. Depois desse do congresso, eu ministrei mais 6 anos seguidos nesse congresso aí. Mas no primeiro ano que eu fui lá, o pastor olhou pra mim e falou: Hélio, você é muito conhecido na região. E eu vou colocar você para ministrar junto no dia que vai ter essa cantora aqui, porque essa cantora é conhecidíssima no Brasil. Então, é bom, assim, só para mais o seu nome e tal. Eu falei: pastor, sou seu servo, o dia que o senhor colocar, tá bom. E Deus foi tão bom comigo, perdão, que a cantora veio cantar no sábado à noite. Então, em dias de congresso, rapaz, sábado à noite é um dos melhores dias. Sim, tá todo mundo em casa, de folga. Aí você imagina, e foi tão legal, porque nesse congresso, ministrou nesse congresso que eu fui ministrar no sábado à noite, ministrou Gilmar Santos. Sim. Na sexta-feira ministrou Carvalho Júnior. Ixi. E no sábado eu. Então, assim, tinha que ser muito Deus para eu estar pregando. Porque é só as pessoas de nome, Não, era né? só assim, usar uma linguagem bem nossa, assim, de pregador que a gente brinca, era só a nata, meu irmão. Era só a nata. Então, se olhasse a nata, só as canelas de fogo que a turma fala. Só as autoridades. O que esse menino tá fazendo aí? E eu só fui pregar lá porque eu fui pregar num evento desse pastor, num culto, assim, desse pastor. E quando eu acabei de ministrar, ele olhou pra mim e falou: Hélio, enquanto você ministrava, Deus falou ao meu coração. Coloque esse menino no sábado à noite. Ixi. Olha, ele falou: Deus, mas no sabadão à noite? No sábado à Que noite, coloca ele lá. fria. Aí eu cheguei na igreja, uma igreja muito grande, telão do lado de fora, tenda do lado de fora. Normal. Lotado. Qual era a expectativa do povo? A cantora. Sim. Extraordinário. Sempre. Aí, púlpito alto assim, a gente subiu no degrau. Aí me receberam de uma maneira assim, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. A hora que a cantora chegou, primeiro que ela teve dificuldade de chegar no púlpito, porque o pessoal tirando foto dela, né? Tirando foto. Até aí tudo bem. Ela foi começar a cantar, o povo tirando foto e tal. Só que imagina assim, ó, eu sou assembleiano, meu irmão. Eu sou nascido e criado no Belém. E a gente tem aquela questão da doutrina, né? O Belém é firme, né? Posicionado, né? E essa cantora me chegou com uma roupa muito justa, meu irmão. Misericórdia. Que ela teve dificuldade de subir o degrau da escada. Ela teve que subir de lado. Nossa. Ela subiu. A gente que tá no púlpito, você tem 2 opções. Olha pra cima. Olha pra cima. Olha pra baixo. Ou cabeça abaixo. Se você olhar pra frente, a esposa da gente tá assim. E a minha esposa do olhinho puxado, mas o olho dela abriu desse tamanho. Eu sou águia, né, meu irmão? Eu sou águia. Né? É difícil mesmo a pessoa que sobe no púlpito desse jeito, né? Tem que ter, no mínimo, um pouquinho de decência, né? Você tem que porque tem uns pastores ali atrás. Aí, ela ali. Só que o que chamou a minha atenção? Eu sou muito observador no culto. Enquanto eu não tô ministrando, eu tô no culto, eu tô observando o culto. Para vocês que pregam, e às vezes pregam muito mais do que eu, em questão de quantidade de agenda também, não só em questão de conteúdo, mas em quantidade de agenda também, eu tenho certeza que vocês já estiveram em cultos, que vocês prepararam uma mensagem, quando vocês estavam no culto, você fala: rapaz, o ambiente do culto está levando para outro lugar. Não é o que eu preparei aqui. E tem aquele ditado que diz que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se quem manda é o Espírito Santo, ele está conduzindo, eu não vou. Então, assim, eu sou muito observador. E a palavra que a gente tem não tem nada a ver com o ambiente, né? A gente tem que mudar mesmo. Você entende? Tem que fazer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu estava observando o culto. Ela começou a cantar, a igreja estava em pé junto com ela, os hinos dela sempre muito conhecidos. Só que eu fiquei assim... Ela começou a cantar, varão. Não tinha um glória a Deus na igreja. Nossa. No meio do louvor dela não tinha um aleluia. Tinha assim o povo tirando foto. Sim. Pra falar que a gente impactado, porque os músicos, ela é muito bom. Eu que toco, imagina. Eu fiquei, rapaz, era baixista. Só que assim, em questão de adoração e glorificação ao nome de Jesus, você não ouvia nada. Era mais uma adoração à pessoa, né? Exato. E eu comecei a prestar atenção naquilo. O primeiro louvor dela foi assim. O segundo louvor dela também foi assim. Não ia, meu irmão. Não fluía. E eu comecei a ficar preocupado. Porque eu ia ministrar depois dela. E o louvor, como eu disse, o louvor prepara o ambiente. Imagina que você está vindo do ambiente que
A Isso. cantora praticamente ligou um caminhão-pipa na igreja. Acabou o fogo da igreja. Eu já não começo pregando a 200 por hora. Eu começo mais lento. Se eu já pego o povo dormindo, eu falo, meu Deus. Pronto. Nossa. Varão, eu comecei a ficar preocupado. Falei, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Bendito seja Deus que o pastor, presidente dessa igreja, também tem uma visão. É águia. É a águia. É águia. Ele também percebeu que o ambiente né? mudou quando ela começou a cantar. Aí antes de passar. Não, o povo não reagiu, meu irmão. O povo assim tirou foto. Sério? A hora que ela cantou e assim mais agitado, o povo dançou um pouco. E tal. Mas assim, Glorificação. ela não zero. levou o povo à adoração, sabe? Não levou o povo a glorificar Jesus. E eu muito preocupado, né? Aí tá o problema. Falei, meu Deus, e agora? Antes de passar a mensagem, olha, meu irmão, eu lembro disso, eu fico arrepiado. Antes de me passar a mensagem, o pastor falou assim, irmãos, nós vamos passar a mensagem pro pastor Hélio, que tá com o coração queimando para ministrar aqui. Mas eu gostaria de pedir licença ao pastor Hélio. Eu queria chamar a irmã, aí falou o nome de uma senhorinha lá, falou, ela é a nossa primeira dirigente do Círculo de Oração, tá aqui conosco já há muitos anos, é uma das fundadoras. Falou, quando eu cheguei nessa igreja, ela já estava aqui e tal. Sim. Eu queria que ela viesse aqui para cantar, fazer uma oração, fazer o que Deus colocou no coração da senhora. Levantou uma senhorinha assim no meio da igreja. Tá imaginando. A de coquinho. Aquelas do coque. Eita, essas são perigosas. Eu brinco, aquelas do joelho grosso. Chega tem a escuro, marca tem a aqui, ó. marca. E ela veio bem devagarzinho, meu irmão. Devagarzinho. E eu vou ser muito sincero, eu já tava murmurando demais. Não. Meu Deus, a cantora já foi ruim, já é mais de 9 horas, até essa senhora chegar aqui. Ela veio. Não conseguia subir o degrau também do púlpito, mas não é por causa da roupa, não. O joelho mesmo que já tava doendo, o pastor falou, deu a mão pra ela. Aí, meu irmão, microfone no pedestal. O pedestal aqui. E ela falando aqui embaixo, irmãos. Meu Deus do céu. Irmão, eu já tava murmurando demais. Você falou, é mano, hoje demais. que eu vou ter que suar a Meu Deus, camisa. tudo vai dar errado hoje, né? Congresso desse tamanho. O pastor foi lá, tirou, deu na mão dela e tal. Ela falou desse jeito, falou, irmãos, eu vou cantar um hino aqui, um hino da harpa mesmo. Eu não tenho a mesma técnica da cantora, que na verdade nem cantora eu não sou. Sim. Ela falou, mas eu sou adoradora. Pronto. E eu vou cantar aqui. desmanchou, Se os né? meninos da banda conseguirem me acompanhar, maravilha. Mas se não acharem o tom também, eu vou só no gogó. Só no Espírito Ela falou, eu Santo. poderia pedir para colocar a letra no telão, mas eu não sei ler. Então, irmão, eu já pensei, nossa, mas não sabe nem. Depois era você que ia pregar. Depois eu ia pregar. Varão, aquela senhora abriu a boca e ela começou a cantar o hino, se eu não me engano, acho que é o 187 da harpa cristã, que fala mais perto quero estar. Sim. E ela começou a cantar, mais perto quero estar. Meu irmão, parecia que a velhinha tinha rasgado o céu com a mão. Assim. Meu Deus. Ei. Quando ela acabou a primeira estrofe e entrou no coro, Jesus já estava batizando com o Espírito Santo. Tinha Deus gente correndo na Santo. igreja. Aí eu fiquei... Que o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração e foi justamente sobre isso que eu preguei naquele dia. Meu Eu me lembro que eu preguei uma mensagem sobre Absalão. Quando ele quer tomar o trono de Davi, Davi diz assim, se Absalão quer o trono, que ele fique com o trono. Eu vou sair daqui e vou para o deserto e a única coisa que eu quero levar comigo é a Arca da Aliança. A presença. A presença. E o Espírito Santo falou muito forte ao meu coração. Veja a diferença de quem tem a arca Meu Deus. e de quem não tem. Nossa. Mas aquela senhora cantou, Você falou, essa é a mensagem. que eu falei essa mensagem. Mas tá achando que eu preguei muito depois dela? Não, porque assim, primeiro, a gente não conseguia acalmar o povo. O povo já tava daquele jeito. Tinha gente, meu irmão, que foi batizado no Espírito Santo, que caiu arrebatado do lado de fora, assim, no telão. Então, assim, chegava... quando eu fui começar a ministrar, eu vi correria de diácono lá. Olha Tava indo pra levar... Jesus. Pra socorrer. Pra socorrer o povo. Tem gente arrebatado lá. O pastor já fez isso? Já? Porque já sabia, já. sabia que Não, mas o pastor é águia. Por isso que eu falei, o pastor é águia. O pastor sabia. Ele Se eu tinha passar a visão. mensagem pro Hélio depois dessa cantora aqui, vai ficar terrível. Vai ser Assim, difícil.
É difícil falar isso, mas ela tava estragando o Congresso, meu irmão. Estragando o Congresso. Ela tava ali por causa do nome dela. Mas esse é o grande problema quando a gente tem nome, mas a arca já foi embora, meu irmão. A presença já foi embora. E infelizmente hoje tem muita gente que tá mantendo o ministério só pelo nome. Só pelo nome. Mas a presença já não. Porque você vê, tem louvor bonito, né? Mas quando é cantado na igreja pela pessoa, Não tem o mesmo efeito, não né? tem o efeito. Tem aquele alvoroço só porque o cantor tá ali, mas... Aí você pega uma senhora que cantou o hino da harpa, que todo mundo canta. E quando chegou... Gente, isso aqui é fantástico. E quando ela chegou numa certa altura, que o negócio já tinha explodido, os obreiros pulando e tal. E eu assim, Meu O que Deus. aconteceu? eu não sabia se eu chorava, se eu glorificava. Ela parou de cantar. Aí eu não sei E- ministrar, quer ver? Mas ela não falou mais nada. Não falou meu mais irmão. nada? Os músicos tocando, e ao invés de ela cantar o hino, ela ficava assim. Quando ela voltou cantando em línguas estranhas, meu irmão. Meu Nossa, aquilo pra mim Deus foi- do céu. Ela voltou cantando em línguas estranhas, meu irmão. Pastor Aí eu chorei muito. do céu. Eu chorei muito, meu irmão. Eu chorei Tremendo, muito. né? Porque aquele dia eu reconheci a minha insignificância. Falei, meu Deus, pela bondade de Deus a gente teve a oportunidade de estudar um pouco, de aprender um pouco, mas aquele dia eu vi que estudo, diploma, sabedoria, meu irmão, sem a negócio é a presença presença. não Não é nada, vale né? de nada, meu irmão. Técnica não vale de nada. Isso é uma coisa, não sei se o Vladimir tem prestado atenção, que Deus tem falado no nosso meio, né? Sobre Sim, isso. Nosso meio tem falado Porque, bastante. né, por exemplo, a língua portuguesa, no caso, é um canal, né? Onde a gente transmite a mensagem, né? A teologia traz o conhecimento, mas se não tiver a presença, tiver graça, se meu não irmão. tiver graça de Deus, Mas sabe que esses dias eu estava ministrando um curso de ensino na igreja e eu falei justamente sobre isso. Tem gente que pensa que eu preciso buscar unção. Unção é extraordinário e é fundamental. Só que se você tiver muita unção e não tiver conhecimento, meu irmão, você também não vai muito longe. Estraga, pastor? Estraga, meu irmão. Eu já conheci pessoas que têm muita unção. Mas, por exemplo, ele vai ministrar. Ele tem a unção. Só que ele não tem a sabedoria para transmitir aquilo que ele quer transmitir. entendi. Então, assim, sim. ele pula, ele marcha, tal. Mas não consegue fazer pegar nos Não outros. faz pegar nos outros, porque ele não sabe transmitir aquilo que ele está entendi. sentindo. Eu também conheço pessoas, tenho amigos que são assim, que têm muita sabedoria. Sim. E aquela pessoa que você ouve, você fala, rapaz, se esse rapaz tivesse um pouquinho de De unção, unção, esse faz negócio Faz aqui a ia ser. diferença. Então, assim, qual é a ordem de Jesus para os discípulos? Jesus disse assim, ó, cresçam em graça e em conhecimento. Então, graça e conhecimento tem que ser algo pendular, meu irmão. Você precisa ter graça, Uhum. unção, maravilha. Mas você também precisa ter conhecimento. Você quer ver coisa boa? Que você ouve a pessoa pregando e a hora passa, você nem vê, você fala, rapaz, é quando você ouve alguém que tem conhecimento, que passa confiança no que está falando, mas que tem unção, meu irmão, tem graça. Tremendo. Você fala, rapaz, A Bíblia fala que a palavra mata, né? Muito conhecimento. a letra. A letra, né? A letra. Então, mas esse é o problema, E que nem você falou, tem que estar balanceado, meu né? irmão. Tem que ser pendular. Você tem conhecimento? Conhecimento. Sim. Eu costumo dizer isso. Eu sou conselheiro geral do campo da Umadesp. Aqui do campo de Itapira, eu sou um dos conselheiros gerais do campo. Então, assim, a gente tem muitos jovens lá. Uhum. E esses dias atrás eu estava conversando com um jovem e ele falou para mim, pastor Hélio, eu gosto da maneira que o senhor ministra, tal. Parece que o senhor está contando uma história, parece que a gente está vendo o que está acontecendo Tá lá. na história. Eu falei, rapaz, Deus é muito bom. Daí ele falou, eu quero pregar assim. Eu falei, não, você vai pregar muito mais do que eu prego. Uhum. Rapaz, Deus tem coisa boa para você. Coisa boa. Eu falei, mas você já tá lendo? Tá lendo um livro, fazendo uma teologia? Ele falou, pastor, fala a verdade pro senhor, leitura não é muito meu forte. Então esquece. Pregar. Eu falei, Então não dá, Não né, tem cara? como. tá. Não, mas eu tô orando, varão. Tô orando. Eu falei, isso é bom. Eu não sei vocês, mas eu sou daquele que ora no monte, meu irmão.
Eu sou de oração no monte. Eu gosto disso. Eu fui nascido e criado nisso. No monte. É bom, hein? Então, assim, nós estávamos no monte quando a gente conversou sobre isso. Ele falou, Varão, eu tô aqui, eu oro muito. Eu falei, Varão, mas você tá orando muito e Deus vai te dar unção, isso é bom. Eu falei, mas você já tá lendo também? Tá estudando? A leitura não é meu forte. Eu falei, Varão, mas você dificulta o negócio. É difícil. É a mesma coisa de eu... Vai ficar só na revelação. Eu sempre digo o seguinte, meu irmão, o papel de Deus é prometer. Sim. O seu papel é correr atrás para que essa promessa se cumpra, meu irmão. Porque quando Deus te faz a promessa, aquilo que Deus quer te entregar já está pronto. Já está preparado. Agora a pergunta é, eu estou preparado para receber aquilo lá? Você tem um grande exemplo dos hebreus. Lembra quando os hebreus saíram do Egito? Sim. 450 anos clamando para Deus dar o livramento. Deus olhou para Moisés e falou, o clamor do meu povo chegou até mim, vou tirar eles de lá. Aí Moisés olha para Faraó e diz, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, para que eles me façam uma festa no deserto. Sim. Maravilha. Para quem estudou um pouquinho, sabe que quando o povo saiu de Gósen até Canaã, era 40 dias de caminhada, meu irmão. Um trajeto curto. Mas Elias, o povo Elias caminhou fez 40 esse trajeto, né? Elias fez. Ao invés de caminhar 40 dias, o povo caminhou 40 anos. Quando o povo lá morreu, lá, os murmuradores e tal, só chegou lá quem tinha abaixo de 20 anos, né? Sim. Quando esse povo chegou lá na terra, meu irmão, Deus estava criando a terra para eles? Não. A terra já estava pronta. Já tinha gente morando nela. Então, quando Deus fez a promessa, o local da promessa já estava pronto. Quem não estava pronto era o povo. É o povo. Interessante. Nossa, Deus precisou ficar trabalhando no povo. 40 anos trabalhando no povo para entregar aquilo que já estava pronto há muito tempo. Só esperando o povo tomar uma atitude, né? O meu pai, uma certa feita, me disse isso e eu guardei isso para minha vida. Meu pai dizia assim para mim, olha, quando Deus te faz uma promessa, aquilo que Deus te prometeu já está pronto há muito tempo. Deus não vai esperar, eu vou esperar o meu filho chegar no nível que eu quero para começar a fazer alguma coisa. Não, já está pronto, meu irmão. É verdade. Quem precisa se preparar é você. É por isso que tem coisas que a gente vai orar e vai pedir para Deus e vai pedir muito e Deus não vai entregar na nossa mão. É porque a gente não está pronto para receber aquilo lá. A gente vai estragar. Não tá pronto, você vai estragar aquilo. Só voltando ali no assunto da senhora que eu falei para vocês. A senhora cantou. De repente ela só saiu do microfone. Não agradeceu, ela só saiu do microfone. E a igreja continua. Daquele jeito. Vai, Hélio, vai. É agora. E eu vou chegar lá e falar, irmãos, amém. Aquele dia acho que foi a primeira vez que eu entrei a 200 por hora. Né? Já entrei, levanta a sua mão, já entrei falando assim. Meu irmão, eu preguei, achei que coisinha de meia hora depois, fiz o apelo, mais de 35 almas para Jesus. Já entrou no ritmo, não, já. Na hora que acabou o culto, eu fiz questão. Falei, meu irmão, preciso dar um abraço naquela senhora lá. Um abraço naquela senhora lá. Vamos tirar uma foto de novo, meu irmão. Deu um abraço, né? Ainda brinquei com ela, falei, minha irmã, a minha participação aqui hoje foi mínima. As almas vieram pelo que Deus fez através da senhora hoje. Tremendo, né? Então, assim, como eu disse, ter sabedoria é bom, você precisa ter unção de Deus também. É aquela falinha que a gente que é pentecostal gosta muito. A unção faz a diferença, né? A unção faz a diferença. Muito. Meu irmão. Já chegou no lugar para pregar, se falou, o pastor falou, não, você vai pregar isso. Como que lidar com uma situação dessa? Varão, o Lucas já falou que chegou no lugar assim, o pastor queria botar o jeito dele de pregar ali, né? Eu já cheguei a ir em lugares que a minha grande dificuldade foi o seguinte. Imagina, eu sou pentecostal, né? Aí eu fui pregar numa igreja que era mais tradicional, assim. Só que eles lá... Eu tenho essa preocupação. Quando eu cheguei na igreja, o tema deles, por exemplo, era sobre o arrebatamento. Maravilha. Bom. Só que eu cheguei na igreja e falei, rapaz, aqui é comunidade. Falei, agora. Aí os caras têm uma tradição reformada e eles entendem diferente. Eles são são meso, são pós. Eu, como um bom pentecostal, meu irmão, a gente já sabe qual é a nossa linha. Sim. Pastor, só uma dúvida aqui. Qual que é
A linha escatológica que vocês seguem. Bom, pastor, aqui nós somos pós, pastor. Pós. É o Jesus, aí lascou. Aí como é que eu prego que Jesus vinha antes? Entendeu? Não, varão, aqui nós somos pós, varão. Nossa. Aí Vocês tem são que mudar o pós-tribulacionistas. conteúdo. Aí que eu fiz, não preguei sobre arrebatamento. Mudou a Não, mensagem. porque senão você precisa pregar contra aquilo que você não acredita. Fica difícil, não tem como, né? Na verdade, não tem como. Entende? A não ser que você seja assim, Vai. não, eu sou um pastor camaleão, eu me adapto ao ambiente que eu tô. Se eu chego numa igreja que é pós, eu viro pós. Aí não Se eu dá, chego numa igreja que o pessoal é meso, eu viro meso. Meso. Aí... Então, Complicado, bendito seja né? Deus que eu perguntei, meu irmão. Aí foi de Deus mesmo. Se você perguntar, chega né? lá e falar. Não, porque Jesus, senão eu começo a gritar, meu irmão, vai ser a qualquer momento. Não sei o quê, pode ser agora. E o povo sentado na. Como assim Não, agora? O anticristo nem veio. Ele vai passar por. Não, o anticristo nem veio ainda. É, Como é que pode ser agora? pode ser agora. Então, assim, é complicado. É complicado. Complicado. Eu já tive problemas em eventos assim, não que o pastor falou que precisava pregar, mas eu já fui pregar, acho que ao longo dessa vida, meu irmão, eu já fui pregar em cada lugar que... Cada uns bocadinhos. Não, eu já fui pregar num evento que chamava Aviva Loucos. Aviva Loucos. Aviva Loucos. Eles pegaram aquele texto de Paulo que fala que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Então era Aviva Loucos. Aí me convidaram para ir lá. Não era corintiano, não, né? Um bando de loucos. Né? Varão, se é de corintiano, eu nem aceito. Ou eu vou e não levo carteira, não levo essas coisas aí. Misericórdia. Mas eu fui nesse evento. Quando eu cheguei lá, o evento era num salão muito grande. E eles tinham pendurado uma linha com um monte de CD no teto. Assim, ó. Por quê? Porque daí na hora do batuque, eles apagavam a luz da igreja e acendiam umas luzes assim, e a luz refletia no CD. Era uma discoteca. Discoteca, meu irmão. Discoteca. Aí eu tava no púlpito, eu e o pastor, só tinha 2 cadeiras assim, e o povo dançando, pulando e tal. Eu tô acostumado, eu prego muito em comunidade. Uhum. Uma maravilha, não tem problema. Por incrível que pareça, hoje em dia tem muita comunidade que dá muito mais valor e crédito à palavra do que muitas assembleias, meu irmão. Eu tenho percebido isso. Às vezes no meio da assembleia não tem reverência na hora da palavra, e às vezes nessas comunidades aí o povo... Mas não era o caso dessa igreja aí. Varão, o povo dançou tal, e eu já comecei a ficar incomodado com um bom assembleiano, porque tinha jovem fazendo trenzinho lá no meio. Nossa, virou carnaval. O pessoal fazia um break. break assim, tal, e eu falei, Jesus, onde eu vim parar? Deus. Sério mesmo? Eu não sei se vale tanto essa oferta assim. A minha esposa, lá embaixo, eu olhava pra ela, minha esposa fazia pra mim assim, vamos embora. Não larga a mão. Eu falei, mas não posso, como é com você? Como que vai largar Ela lá assim, embaixo né? assim, vamos embora. Vamos embora. Aí veio o jovem assim, pra pegar na mão dela, pra levar ela pra dançar. Ela também fazia, não, obrigado. Não. Era complicado, hein? Varão, como Deus está no céu, vaso. O líder de jovens, depois de dançar, de pular, falou, irmãos, eles tinham amontoado as cadeiras assim, ó, pra ficar um espaço no meio pra dançar mais. Chegou na hora da mensagem, Varão, ele falou assim, irmãos, a igreja em pé e tal, Deus já falou conosco. Agora a gente vai ouvir um menino que veio de Itapira pregar aí. Nossa. Varão, aquilo foi louco. Ele acabou de afirmar, Deus já tinha falado. Não precisa mais da palavra, Bom, né? agora é o menino que vai falar, então Deus já falou conosco. Nós vamos passar a mensagem pro menino, mas eu gostaria só de avisar os jovens que a cantina já tá em funcionamento. Tipo assim, se quiser ir... Não, se quiser não, meu irmão, era congresso de jovens, os jovens foram tudo comer cachorro quente no fundo. Nossa. Ficaram só aqueles irmãos assim, não tão de idade, porque dificilmente um irmão de idade vai num evento chamado Viva Lucas, né? É. Mas assim, talvez os pais daqueles que estavam lá. Deve ser os pais que levou o filho naquela igreja pra não Exato. desviar, né? E eu assim, do lado do pastor, Meu O pastor não Deus. fez o nada? pastor não estava fazendo nada, o que está acontecendo? Pelo contrário, na hora da música batendo, o pastor também estava dançando aqui, assim. Nossa, Jesus. Que complicado, hein? Falei, rapaz, falei, agora, eu sou sanguíneo, meu irmão. Falei, Jesus. Já subiu já o falei, sangue. Senhor, faz alguma coisa Vou aqui. quebrar Deus. esse púlpito na mão. Eu não vou voltar nunca mais aqui, não. Mas eu vou falar umas verdades aqui nesse negócio. Mas Deus foi tão bom que eu comecei a ministrar desse meu jeito também, bem calmo,
bem tranquilo. Aí, de repente, quando tava uns 15 minutos de mensagem, saiu um jovem que tava comendo cachorro quente, veio, e naquele espaço que eles tinham deixado das cadeiras que tinham amontoadas, o jovem veio, sentou, cruzou a perna e ficou assim. Olhando. Eu falei, opa, tá começando a melhorar. Tem. Tome palavra. Saiu outro. Começou a vir. Meu irmão, Jesus foi tão bom que no final da mensagem, os jovens estavam todos na frente, abraçados, chorando. Já teve batismo com o Espírito Santo. Ó, Ei, que coisa, né? Que mistério. Né? Você vai Quando embora. acabou, eu olhei pro pastor, abracei ele falou pra mim, Hélio, Deus abençoe, isso vai voltar muito aqui. Eu falei, pastor, deixa eu fazer uma pergunta pro senhor. O que tá acontecendo, pastor? Porque O que é isso? ele era, assim, conhecido do meu pai. Meu pai falou muito bem dele. Uhum. Não é possível. Ele falou, não, Hélio, isso aqui é uma estratégia que o Espírito Santo deu ao nosso líder de jovens. E ele disse que ele precisa fazer isso para conseguir segurar os jovens aqui na igreja. Eu olhei para ele e falei, meu pastor, você vai me desculpar, mas o que segura jovem na igreja não é dança desse jeito não, meu pastor. O que segura jovem na igreja é a palavra de Deus. Meu pai sempre dizia, se uma ovelha tiver bom alimento, ela não muda de pasto. Com certeza. Então, tem gente que, eu preciso segurar a igreja aqui, vamos deixar mais rígido. Não é a altura da cerca que impede a ovelha de sair, meu irmão. Porque a ovelha, a hora que quiser, ela vai embora. Agora, se ela tiver um bom alimento, pode oferecer para ela o que ela quiser. Ela diz, daqui eu não saio, eu sou muito bem alimentado. Eu tenho certeza que vocês têm um baita de um pastorzão. Tem um excelente alimento. Sim. Vocês trocam a igreja de vocês por qualquer uma hoje? De jeito nenhum, não tem como. Abriu uma igrejinha na esquina, Jesus foi lá e já volta. Vem pra cá, varão, que aqui, o que você é lá na igreja? Aqui eu sou presbítero. Vem aqui, que aqui é evangelista, varão. Aqui é bispo. Vem pra cá. E tem isso mesmo? Tem. Já te deram Eu era diácono, Chamaram tinha uma pra- época que eu era do Belém, eu era ser diácono. pastor assim pra tomar conta de outra igreja? Eu era diácono uma época no Belém, e eu fui pregar num evento uma vez e um pastor falou pra mim, por que você é lá no Belém, varão? Eu sou diácono. Eu falei, rapaz, o pessoal lá não sabe reconhecer seu ministério, varão. Ah, o fardo. Falou, varão, vem pra cá. Vem pra cá que esse final de semana a gente já te consagra evangelista. É o seu chamado, varão. Seu chamado. Só que você tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, é saber respeitar processo. Meu irmão. Saiba respeitar processo. Entende? Há 2 anos atrás, eu trabalhava num certo lugar, e uma vez eu estava lá no trabalho, e eu estava lá na Debras, e depois que o pastor falou para mim reduzir minhas agendas, eu toco piano. Então, culto de ensino, eu ficava fazendo piano para ele. Sim. Fundo musical. Fundinho. E um dia esse irmão foi no culto lá e me viu fazendo piano. Quando chegou no trabalho, ele me chamou em canto e falou, Hélio, você sabe que o seu ministério retrocedeu, né? Falei, por quê? Falou, varão, você não parava aqui, varão. Quantas agendas você tinha, varão? Todo lado, acompanhava você todo lado. Hoje em dia você nega congresso pra ficar fazendo fundo musical pro seu pastor, não tem nem sentido isso aí. Que satanás. E o diabo sabe usar a boca das pessoas, né? Sabe. A pessoa nem percebe. Nem percebe. Você retrocedeu o seu ministério. Varão, ele saiu e aquilo não ficou na minha cabeça? Fica. E fica mesmo, né? Rapaz, esse irmão tem razão. Deus tá usando a boca dele. Não tinha olhado. Não tinha visto por esse lado. Rapaz, Deus tá usando a boca dele pra abrir meus olhos, varão. Peraí, pregando. Agora eu nego a agenda Chico fazendo pra fundo estar lá musical. fazendo fundo musical? Aquilo ficou no meu coração. Ele falou isso pra mim, era tipo umas 9 horas da manhã. Aí quando foi na hora do almoço, eu fui almocei, quando eu voltei, eu abri a Bíblia no meu celular assim pra ler. Caiu num texto, muito fantástico, caiu num texto de 1 Samuel 17, sobre quando Davi vai lutar com Golias. Quando o pai de Davi olhou pra ele e falou assim, pegue aqui esses 10 pães e o queijo e leva lá pros seus irmãos. Varão, Deus falou muito forte ao meu coração. E essa mensagem, isso era no mês de janeiro, e Deus me deu uma mensagem em cima dessa afronta que o irmão falou pra mim de retroceder aí.
Deus me deu uma mensagem naquele mesmo dia. No dia seguinte, o meu pastor presidente me ligou e falou: Hélio, você vai pregar no janeiro profético da nossa sede aqui. Então, no janeiro profético do campo todo, tem os pregadores lá que vieram de fora, vieram de São Paulo. Tá? Aqueles que passaram por São Paulo passam também na sede. Eu fui o único do campo que ministrei nesse Janeiro de Braz. E eu preguei justamente sobre isso. E a mensagem que Deus me deu aquele dia foi sobre os carregadores de marmitas. Eita. Porque Deus colocou no meu coração o seguinte: Deus ungiu Davi para ser rei. Deus ungiu ele para coisa grande, meu irmão. É. Só que ele foi ungido a rei e no outro dia ele já foi reinar? Não. Deus ungiu ele para ser rei e no outro dia ele voltou pro pasto. Davi não podia ter dito assim: não, eu não fui ungido para ser pastor. Sou rei. Para ser rei, meu irmão. Deixei pro palácio. Não, eu quero, agora já foi minha época. Rei. Isso aqui não é pra mim, não. Para mim não. Depois que ele já tinha sido ungido rei, mas que ele está exercendo uma função de pastor, apareceu o leão, apareceu o urso. Se Davi fosse como algumas pessoas hoje, não que a ovelha, não vou nem correr risco de vida, não é minha função, minha função é ser rei. É que eu Só morro que Davi depois. está pastoreando. Vai que eu morro, não cumpre a promessa. Só que Davi é capaz, meu irmão, de enfrentar leão e urso por causa de ovelha. Mas a promessa de Deus para ele não era que ele seria pastor, que seria rei. Então, assim, Deus prometeu para ele algo grande e Davi está sendo obrigado a fazer algo muito pequeno. Sim. Só que mesmo fazendo algo pequeno, Davi corre risco de vida para defender a ovelha de leão e urso. Então, assim, ó, uma lição que Davi está passando para a gente: enquanto aquilo que é grande não chega na minha mão, eu dou o meu melhor naquilo que é pequeno. Forte. Se for preciso, eu dou a minha vida naquilo que é pequeno. Lição zona. Aí chegou um dia que o pai dele chamou ele e falou: viu, agora eu tenho uma missão. Quem sabe Davi pensou: pô, chegou a minha vez. Agora eu vou. Chega de ser pastor, mano. Pegar minha Agora é coroa. Trono. O pai dele falou: pega pão aí e queijo e leva lá pros seus irmãos. O camarada deixou de ser pastor para virar um entregador de marmita. Vai lá. Davi podia ter dito: não vou levar coisa nenhuma. Minha unção não é para ser entregador. Eu fui ungido para ser rei. Só que sabe o que Deus falou no meu coração? Se Davi não aceita entregar a marmita naquele dia, meu irmão, Davi nunca ia conhecer um Golias. Isso é verdade, hein? Guarda algo no coração, gente. Eu sinto que isso aqui é a resposta de Deus para mim. É forte. Guarda algo no coração. Existem oportunidades que Deus vai colocar na nossa vida que aos nossos olhos é pequeno, meu irmão. É só uma entrega de marmita. Mas talvez, e você que nos assiste agora, você sentir seu coração queimar, recebe que é de Deus. Talvez vai ser nessa entrega de marmita que Deus vai te dar a maior oportunidade da sua vida. Eita glória. Recebe, hein? Barão, foi isso que Deus falou comigo. A hora que eu abri a Bíblia, eu tô lendo na hora do meu almoço, Deus falou ao meu coração: o que para muita gente é retrocesso, para você é a fase de entregar marmita. Mas vai ser nessa entrega de marmita que eu vou te dar a maior oportunidade da sua vida. É forte. E foi, né? Barão, tô entregando marmita, Lázaro. E Deus tem me dado oportunidades assim que, não só na questão de pastorear, que para mim é uma oportunidade extraordinária, uma responsabilidade, é um presentão de Deus, mas Deus tem me levado a lugares também que eu chego lá e falo: Barão, como que eu cheguei aqui? Quem foi que falou de mim aqui, Barão? É entender o processo de entregar a marmita. Entregar a marmita. E saber não desprezar a oportunidade. Então, eu sei que vocês são assim também. Eu sou aquele tipo de pregador que se eu pregar para 10 mil, eu prego a mensagem. Se eu pregar para 2 pessoas, eu prego a palavra do mesmo jeito, Barão. Tem que ser, né? Você tem que ser igual. Tem que ser igual, né? E por incrível que pareça, às vezes é numa igreja com 15 pessoas que vai te abrir uma oportunidade tão grande que às vezes na igreja de 1000 não abriu para você. Verdade mesmo. É verdade. Entende? Então, assim, logo quando eu cheguei ali na Madureira, qual é o sonho de todo mundo que tá na Madureira? Pregar na sede do Braz. É verdade. Pregar na sede do Braz. Todo Nosso mundo sonho. quer ir lá. Não, você quer ir lá, Varão. Nosso sonho.
Imagina eu que participava de vigílias lá. Nossa. Você quer ir lá, velho. Então, assim, naquela mesma semana do Janeiro Profético que eu preguei lá na nossa sede, e que eu preguei sobre a entrega de marmita, quando acabou o curso naquele dia, eu fui jantar com o nosso pastor presidente. Aí a pastora perguntou pra mim, Elinho, de onde você tirou um negócio disso aí? Eu falei, pastora, Deus falou comigo, pastor. Contei pra ela, ela falou pro pastor. Maravilha. Uma semana depois, o pastor Heraldo ligou pra mim. Falou, Elinho, como é que tá a sua agenda para segunda-feira agora? Eu falei, pastor, pro senhor tá livre. O senhor tá livre. Tranquilo. Então tá bom. Então, a partir de agora não tá livre mais. Eu fechei pra você uma agenda pra você pregar lá na sede do Brasa, em São Paulo. Meu Deus do céu. Aí sim. Agora não. Tô lá. Cheguei lá, falei, rapaz, como é que eu vou parar o negócio aqui? Meu Deus. Quando eu cheguei lá em São Paulo, lá eu subi no púlpito do Brás pra ministrar lá, muito, extremamente nervoso. Mas o Espírito Santo soprou no meu ouvido. Vale a pena entregar a marmita? Meu Deus do céu. Lembrou da Então, Varão, tá aqui uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu nunca tinha visto por essa ótica. Claudio já tinha visto? Não. Conselho, reprega, vaso. Reprega. Nota aí. Reprega. Forte, é forte. Só cuidado, depende do lugar que você for repregar. Alguém vai falar, copiou do Elinho, que ele já pregou aqui. Agora não tem como repregar, Ele mas já vai copiou isso. Varão, o meu pai dizia que mensagem não tem dono. Se edificou você, tem que edificar mais alguém. em vez da Bíblia, o único dono é Deus. Ah, tá doido. Você acha que eu nunca copiei mensagem do Ângelo Galvão? Ah, mas é forte demais. Eu só queria falar, deixa o negão pregar, mas Deixa o daí ficava negão muito na pregar. cara. Aí Ficava muito na cara e tal. É mensagem aí. Não, mas eu ouvi mensagem, me edificou, eu vou repassar isso aí, rapaz. Mas é forte. É benção. Pra Mas quem não tá é- começando é uma boa ideia, né? Não só pra quem tá começando, Varão. Eu tô pregando há muito tempo e eu não quero nem saber. Eu escuto mensagem. Até hoje eu sou daqueles que ouvem muita pregação, meu irmão. Dá uma modificada ali. Porque às vezes Deus te deu uma direção naquela mensagem que não deu pra mim. Falei, rapaz, É, também. eu vou conseguir pregar tudo que você pregou? Não. Não vou. Não vai sair nem igual. Não vai. Mas eu posso acrescentar. E eu falei, rapaz, olha a revelação que Deus deu pra ele. Agregou em muito na minha mensagem aqui, Varão. E querendo ou não, a gente aprende muito, né, nas mensagens, né? Aí, por exemplo, você escutou a mensagem, ela te edificou, você aprendeu. Aí você vai pregar o mesmo texto lá, o que você mais aprendeu foi com essa mensagem. Então não tem como você repassar ela. Você Não tem que repassar, não tem outro jeito, né? Lá no retiro que eu ministrei agora esses dias lá na igreja de vocês, Sim. eu não sei se vocês lembram no começo, antes de eu pregar sobre o Jacó, eu falei que antes dele fugir, a mãe dele falou pra ele, vai lá, pega o cordeiro e tal. Aí eu disse que o Jacó representava a Deus, Sim. que A tipologia. o Isaac era Deus, a Rebeca Espírito Santo, nós somos o Jacó, que precisou ter um cordeiro no meio para ligar ele ao pai, não sei o que tal, maravilha. A hora que eu acabei o Renan Barbosa, que é lá da igreja de vocês, eu falei, ô louco nego, Você tirou isso. onde é que você tirou um negócio desse aí? Eu vou repassar. Falei, repassa mesmo, meu irmão. Só cuidado dependendo do lugar que você for. Todo mundo já escutou. Não, falar que tá isso é bom copiando. demais. É benção, Isso é né? bênção demais. E a Bíblia é essa fonte inesgotável, né? É. A Bíblia é essa fonte inesgotável. A gente tem que ter paciência também para esperar as coisas de Deus, né? Porque Deus promete algumas coisas pra gente, pro jovem, pra pessoa que serve ali. E acho que é daqui um ano, daqui uns dias. É que às vezes as E a pessoas... falta de paciência acaba atrapalhando. Muito. É que às vezes as o pessoas processo. não entendem que entre Deus falar e Deus cumprir, leva o tempo que ele quiser, meu irmão. Não é assim, 6 meses, um ano. Não. Eu sou daqueles que acreditam que entre Deus prometer e Deus cumprir tem aquele tempo de preparação. Deus precisa te preparar para isso. Deus não entrega nada na mão de gente imatura. Não tem como, né? Acreditaram que diz que tudo que vem muito fácil, meu irmão. Vai que vai. Então pega Davi aí, ó. Deus ungiu Davi a rei. Ungiu Davi, beleza. Mas pra Davi sentar no trono foi tempo, hein, meu irmão? Foi tempo, hein? Camarada é ungido, Perseguição, saúde. perseguido, quase morreu. Perseguido pelo sogro. Imagina, teve que se fingir de doido, babar pra não morrer. Meu irmão, Paulo se encontrou com Jesus. Aí tem gente que pensa que Paulo se encontrou com Jesus num dia.
No outro dia, Paulo saiu pregando já. É, porque parece que foi muito rápido ali, né? Você lê ali, parece muito rápido. Mas pra quem conhece a história de Paulo, sabe que entre Paulo encontrar Jesus e Paulo começar a pregar, passou 14 anos, meu irmão. 14 anos. 14 anos, Paulo se preparando. Aí a gente tem lá 10 anos de crente, acho que... Aí, olha que extraordinário. 14 anos Paulo se preparando, meu irmão. Mas por quê? Porque Paulo entendia tudo de lei. Tudo de lei. Aí Paulo não sabia nada de graça. Não. De graça. Então Paulo vai passar 14 anos. E eu ouvi uma vez um certo pregador. Um pregador pregava e ele dizia assim: imagina Paulo indo numa escola dominical. Cara, Paulo falava de lei. Doutor. Ai, Doutor. Só que Paulo estava sentado e às vezes a pessoa que estava ministrando na escola dominical nem ler, não sabia direito. Só que Paulo entendeu, não é minha vez, é a vez dele. Precisou esperar o tempo. Precisou respeitar o processo. Então, às vezes isso acontece com a gente. De repente a gente está em algum lugar, sendo pastoreado por pessoas, bendito seja Deus que não é o nosso caso hoje, mas talvez tem pessoas que estão ouvindo a gente aqui que você fala, rapaz, eu tenho muito mais estudo do que a pessoa que está me liderando. Tem essa Estudei mesmo. muito mais tempo, tal. Só que a gente precisa entender, é a vez dele, não é a minha. No mínimo que eu tenho que fazer é aprender algo que a gente chama de princípio de honra, meu irmão. Princípio de honra. Então, se Deus te colocou como meu pastor, eu posso ter mais estudo que você, mas eu estou debaixo da sua autoridade. Isso, E se você falar não, é não, meu irmão. Tá aí algo que eu levo pra minha vida. Tem gente que não respeita isso, né, professor? tem gente que não respeita isso. Infelizmente. Então, assim, ó, eu tenho amigos que são jovens pregadores e eu digo isso pra eles. Varão, pregar é bom. Essa chama queima no nosso coração. A gente quer ir, a gente quer ir. Falei, mas aprenda princípio de honra, meu irmão. O dia que o seu pastor olhar pra você e dizer, ó, eu quero você em culto de ensino. Não pega a agenda em culto de ensino. Talvez o culto de ensino não vai ser aquilo que você está esperando, mas aprenda a respeitar aquilo. Ô, pastor, como o senhor já foi pregador itinerante por o senhor falou que teve 20 dias, janeiro inteiro fechado de agenda. Sim. Como funciona ter mensagem para todos os dias? Varão. Sem repetir ou repetir. Repete, varão. Você repete muito. Porque é muita mensagem, né? Porque é um dia atrás do outro. Muito. Você tem que Você ter repete muita bagagem. mensagem. Como funciona o processo de fazer as mensagens? Bom, vocês que pregam como eu, vocês sabem que... Não. Eu sou iniciante. Vocês que pregam como eu, vocês sabem que mensagem não cai do céu todo dia, né? Não é todo dia que você acorda uma mensagem nova. Não cai. Não cai. E pregador também não é que nem cantor, né? Porque cantor estourou uma música dele, ele viaja o mundo inteiro cantando a mesma música que o povo canta. Prega você a mensagem hoje, amanhã chega em outra congregação, prega a mesma mensagem. Nossa, os irmãos iam falar que o pregador não tem mensagem. O pregador não ora, rapaz. Deus não revela nada desse cara. É curioso isso, né? Entendeu? É curioso. Mas, varão, tem mensagem minha aí que eu já preguei, que quando eu chegava numa igreja, eu falava, abre a sua Bíblia em Jó, minha esposa falava, nossa. De novo. Mas o pastor nosso, Ângelo Galvão, ele falou que a mensagem fica boa depois que você prega ela 5 vezes, né? Ó, fala isso. O seu pastor tem razão. Tem coisas que eu prego hoje, em mensagens que eu prego que eu já pregava há muito tempo, por exemplo, que eu falo, rapaz, tem coisas que eu falei lá atrás que hoje em dia eu não faria mais não. Isso aqui vai dando modificada na mensagem. Né? Não só modificando, mas tem coisas que eu falei lá atrás que eu fui descobrir depois de estudar que estava errado. Tipo o quê? Por exemplo, antigamente eu pregava que quando Pedro foi cortar a orelha foi prender Jesus lá, Pedro tentou cortar o pescoço do cara. E ele errou. Eu aprendi assim. Abaixou. Exato. O rapaz esquivou, deu na orelha. Deu na orelha. Rapaz, Pedro sacou a espada. Por exemplo, depois você vai estudar, você descobre que, na verdade, Pedro nem estava carregando uma espada. Pedro carregava uma adaga. Uma adaga. Que é diferente. Era uma faquinha de limpar peixe. E o que mais chama atenção nisso aí? É mesmo, né? Todo mundo fala que é espada, espada, né? meu irmão. Isso aí é coisa daqueles filmes antigos, né? Filme antigo. Com a espadona. Você quer ver uma coisa de filme? E que tem gente que talvez que tá ouvindo a gente, talvez a gente já pregou errado, eu já preguei errado também. Eu pregava muito que quando Moisés
libertou o povo, foi lá, parou na frente do Mar Vermelho, né? Sim. Aí Deus olhou para Moisés, orou a Deus, e Deus falou para Moisés assim: por que clamas a mim, Moisés? O que você tem na sua mão? Tem um cajado. Aí, deixa eu te perguntar, pregador. O que Moisés fez com o cajado? Que estava na mão dele. Durante muito tempo eu assisti filme e eu preguei que Moisés bateu na água com o cajado. Isso, é aquela... O filme do Seja... o Príncipe do Egito, ele bate, né? Os 10 mandamentos, assiste os 10 mandamentos. O cara bateu, Moisés bateu aqui, tum! Abriu. Primeiro erro. Moisés nunca tocou na água com o cajado. Deus olhou para Moisés e falou: estenda o cajado sobre as águas. Isso. A teologia. Eita, a teologia. Estendeu. Segundo Segundo estudar, erro. hein, gente? Olha aí, ó. Segundo erro, que talvez em filme a gente já viu. No filme, o Moisés bateu e o mar fez assim. Só que qual é o problema? A Bíblia diz que quando Moisés estendeu o cajado, o vento que soprou era um vento oriental. Sim. O mar, meu irmão, não abriu daqui para lá. Se o vento era oriental, o vento começou a soprar de lá Pra cá. para cá. De lá do final. Do final. Então, quando Moisés estava com o cajado estendido aqui, Ao ó, contrário. a Bíblia diz que pelo sopro das narinas de Deus, Sim. o mar começou a se abrir. Só que imagina, e eu tenho uma mensagem em cima disso, imagina Aí. Moisés com o cajado estendido aqui, ó. O povo murmurando: e aí, Moisés? Essa mensagem ele vai pregar em alguma igreja aí, pode Ó, ficar ó, o esperto. povo... Moisés aqui, ó. Só que quando Moisés está com o cajado estendido aqui, meu irmão, não está acontecendo nada. Tá Cadê o vento? Tá acontecendo lá do outro lado. Só que não está acontecendo onde Moisés está vendo. Mas onde Moisés não está vendo, o milagre já está começando a acontecer lá. Está soprando lá. Aqui fora, a mensagem, hein? O que Moisés precisa fazer? Acreditar no que Deus falou para ele. E o que Deus falou para ele? Estenda o cajado. Pronto. Então, imagina. Moisés tem duas opções. Ou Moisés dá ouvido ao povo que está aqui dizendo não está acontecendo nada. Ou Moisés tem a opção de acreditar que aquele que prometeu vai garantir que dê certo. Pastor, um gancho. Por que a gente tem essa dificuldade para acreditar? É um negócio terrível, né? Porque teve as pragas, né? Teve a questão de passar o sangue do cordeiro nos umbrais. Sim. Lá, o anjo da morte veio e matou. Teologicamente, nem sei se é o anjo da morte, agora tô com medo de falar. Mas isso que era o anjo da morte, né? Isso, teve o anjo da morte que passou, matou os primogênitos do Egito todo, né? E aí, ver todas essas coisas, né? Eu digo assim, porque... É pra estar com a fé fortalecida, todos né? nós temos promessas de Deus e às vezes parece que tem uma dificuldade para entender, para acreditar. Eu digo que o nosso maior problema, meu irmão, é que tem coisas que Deus prometeu para nós. Tem coisas que Deus prometeu para mim, mas eu quero que os outros acreditem. Cara. Ah, isso aí é forte, hein? Tem coisas que Deus prometeu para você, e o problema é que Deus falou para você, mas você quer que eu acredite. Então, qual é a lição? Quem é que precisa acreditar no que Deus falou? Quem ouviu, meu irmão? Quem ouviu, né? Quando Deus falou para Moisés assim, ó, estenda o cajado sobre as águas. Deus falou para o povo todo ouvir ou falou só para Moisés? Só para Moisés. Quem que tinha que acreditar? Moisés. Acabou. Moisés disse: Deus falou para mim, quem tem que acreditar sou eu. O povo aqui, ó, Moisés, não vai dar certo. E aí, Moisés, o faraó chegando, Moisés. E Moisés está aqui. Eu sei quem falou comigo, gente. Relaxa. Eu sei quem falou comigo. Com certeza, né? Então, às vezes, qual é o problema? Deus está olhando para você, varão. Ele está dizendo: vou te levantar, vou te usar, vou te preparar, tal. Só que eu também ouvi o que Deus falou, porque Deus falou aqui no meio do povo. Aí eu olho e falo: varão, será? Você nem tem capacidade para isso aí, varão. Você nem tem recurso para chegar onde Deus falou. Só que quem precisa acreditar, varão? Quem ouviu, varão. Para quem Deus direcionou a promessa. E eu costumo dizer isso. O nosso grande problema é isso. É Deus falar comigo e eu acredito. Mas eu quero que todo mundo acredite também, varão. Isso não vai acontecer, Vaso. Complica, né? Isso não vai acontecer. Isso é verdade. Meu irmão, se aquilo que Deus fala para nós, todo mundo acreditasse, Jesus não ia ter problema nenhum. Que a Bíblia diz que nem os familiares de Jesus não acreditavam muito nele, não. Verdade. O povo da cidade dele. Agora, mesmo. No batismo não ouviu a voz do Pai falando: esse é meu filho?
E agora? Jesus saiu e falou, não, peraí, eu vou sair esfregando na cara de todo mundo que eu sou filho de Deus, sim. Pelo menos de certa forma, né? Eu falo isso, que é um texto que eu gosto. Na do diabo ele esfregou, né? Porque o diabo fala, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães, né? Aí ele fala, nem só de pão viverá o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, e Deus tinha falado, né? Esse é meu filho amado. Né? O diabo, primeiro que o diabo... Desculpa usar essa expressão, mas o diabo foi vacilão, porque o diabo já chegou atrasado. Né? Chegou atrasado. Foi. O diabo chegou atrasado. Se tu és, tá doido. 40 dias atrás, meu pai já falou que eu sou, já. Tá doido, meu pai já falou que eu sou. Não tenho mais dúvida. Não. Agora, tem um detalhe nesse texto aí de Mateus 4. Vocês viram que quando Jesus está no deserto, eu falei pra vocês, a gente vai falando de Bíblia, uma coisa puxando a outra, né? O assunto vai que é bom. Vocês já viram que tem um detalhe nesse Mateus 4? Que quando Jesus está no deserto... Posso abrir o texto aqui? Pode, fica à vontade. Tem uma Bíblia. Não, isso aqui é... Fica à vontade. Se quiser uma Bíblia, tem uma Bíblia ali, pastor. Tem uma Bíblia aí? Até ali, Qual que é? Eu tenho uma aqui também no meu celular. Deixa eu abrir no celular mesmo. Acho que Que tem um detalhe no texto aqui que é fantástico. Que demora. eu gosto desse texto aí, é bom que eu vou anotar aqui. Esse texto aí... A gente vai conversando aqui... Deus vai fluindo, né? A mensagem de Deus. Maravilha. Mateus 4, a tentação de Jesus. E é bom isso, porque aí a pessoa vai acompanhando por aí no podcast, quem está assistindo. Olha o que diz o texto. Se você tiver com a Bíblia aí, Mateus 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele vai ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. Chegando então... O tentador disse, se tu és o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Primeiro ponto. Jesus foi conduzido pelo Espírito para ir para o deserto. Então, Jesus acabou de sair das águas, ouviu uma palavra do Pai. Tremendo. Esse aqui é o meu filho amado. Maravilha. Jesus acabou de ouvir que ele é amado, que ele é filho, que ele é amado. Maravilha. Depois, deserto. Então, você é filho, você é amado, parabéns, tem um desertão esperando você aí, ó, para ser tentado pelo diabo. Aí Jesus está no deserto, meu irmão. Aí a Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Aí o versículo 2 termina assim, depois teve fome. No versículo 3, e o tentador. Parece bem na hora. Por que o diabo não apareceu com 5 dias de jejum? Nos 20 dias. Com 10, com 20. Por quê? Com 40 dias, o texto diz, aí Jesus teve fome. Aí o miserável aparece. A hora que Jesus teve fome, observa que o diabo aparece para oferecer justamente aquilo que a carne de Jesus está precisando. Pão. Pão. Tô com fome, o diabo apareceu, peraí. Transforma a pedra em pão aí. Dá a ideia. Sacia o que a tua carne está precisando, pô. Vou te dar uma ideia. Agora, qual é o detalhe aqui que eu queria chamar a atenção de vocês? No versículo 3, o texto diz assim, ó, então chegando o diabo, então chegando o tentador. Meu irmão, pergunta. Alguma coisa que é feia tenta alguém? Não. Você se sente tentado por aquilo que é feio, meu irmão? Eu tenho pra mim que o que o texto está tentando mostrar, na verdade, é que o diabo, quando apareceu para Jesus, não apareceu para ele torto, vermelho, rabo, nada. Era o tentador. Agora, o que é extraordinário? O diabo aparece, mas ele é o tentador. Irmão, e a Bíblia diz que se ele quiser, ele se transforma em anjo de luz. Ele aparece. Só que Jesus responde a ele com palavra. Meu irmão, e a palavra faz toda a diferença. Faz. Então, o diabo diz, transforma a pedra em pão. Jesus olhou para o diabo e disse, está escrito. Eu jogo um êxodo no peito do cão. Tome palavra. Tum! Está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que está da boca de Deus. Agora, olha o que está o texto. Olha o que está o detalhe aqui que eu queria mostrar para vocês. No verso 3, ele é o tentador. No verso 4, Jesus jogou a palavra.
No verso 5, o texto já diz assim: então o diabo, ele já deixou de ser tentador. Deixou de ser tentador. Ele se revelou ali. Porque a palavra revela quem é quem. Forte. Eita. No verso 3, ele é o tentador. Eu imagino que ele pareceu, como eu disse, nada daquilo o que é feio não tenta ninguém. Muito bem trajado, talvez. Talvez um anjo de luz. Talvez um anjo de luz. Provavelmente. Mas quando Jesus tome palavra, no verso 5 ele já se revelou. E o diabo, verso 5, e o diabo levou a cidade santa. Por quê? E tá aqui o detalhe. A palavra revela quem é quem, mano. A palavra revela quem é quem. Tremendo, né? Meu irmão. E se tratando que ele, certa feita nesse texto, ele pede para Jesus adorar ele, certo que ele deve estar tudo majestoso, né? Aí vai aquele detalhe que a gente até comentou do grito do Tetelestai lá na cruz, lá, né? Que você já conhece, que é top demais. O Tetelestai é ser campeão na casa do inimigo. Nossa. O diabo falou: tudo isso aqui eu te dou porque é meu. Jesus falou: não, espera chegar o Calvário aí a gente vai. Ô pastor, se ele adora, tá tudo perdido? Meu irmão, eu já parto do princípio que não existia nem a possibilidade. Porque Deus já tinha o plano, já tudo de fazer isso. Até porque, ao contrário de alguns hinos que são cantados aí, tem um hino que eles cantam, né? Eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória, mas o pai me disse assim: filho querido, já ouviram isso? Não. Quero falar contigo, você vai ter que descer. Nesse hino, a impressão que dá é que Deus criou o homem, de repente o homem errou e Deus disse: preciso de um plano B. Cadê o plano B? Quem que vai descer, hein? Aí todo mundo ficou quietinho no céu. Todo mundo se escondendo no céu. Aí Jesus levantou a mão e falou: pai, eu vou lá. O pai falou: ia. Salve bem, hein? Os 45 do último tempo. Só que o apóstolo Pedro falou que Jesus já era cordeiro morto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Isso é tremendo. A salvação já estava antes da criação. Antes do haja luz já tinha o plano da salvação. É tremendo, hein? Não pegou Deus de surpresa, meu irmão. Aí a gente cai naquele... Pô, mas se Deus sabia que o homem ia cair, por que Deus não interveio, então? Aí vai embora, né? Ou porque ele criou o Satanás? Não, daí a gente vai cair muito no calvinismo, nessas coisas. Vai longe, né? Aí é assunto que em 500 anos não resolveram, a gente não vai resolver no podcast. Não, são perguntas que vai séculos. Né? Eu digo que tem muitas perguntas que nós temos em mente hoje que só quando a gente chegar no céu mesmo, cara. Tem coisas que Deus não revelou, né? Se tivesse revelado, estava na Bíblia. Eu acho que tem coisa que Deus não revelou e tem coisa que a nossa mente nem alcança. Não alcança. Pastor, uma passagem bíblica que é muito falado também. Vamos ver se a gente consegue desmiuçar aqui. Lá vem o Crodemir. Passagem bíblica de Jó. Por que Deus teve que fazer aquilo com Jó? Só para provar para o diabo que Jó era íntegro? Porque parece que foi uma... Jó ficou no meio ali de quem era íntegro, quem não era. Tipo, foi uma aposta, parecia, né? Parece uma briga de ego ali, né? E Jó, que não tinha nada a ver com nada, que ficou com o problema. Ficou com a parte mais difícil. Você acha que Deus prova a gente? Existe um salmo, que é o salmo... Se eu não estou enganado, acho que é o salmo 11. Não tinha outro jeito de provar pro diabo? No salmo 11. sem lascar o coitado. O salmo 11, verso 5, a parte A, diz assim: o Senhor prova o justo. Isso é forte. Tá aí. Claudemir, tá respondido. Tá respondido. O Senhor prova o justo. E qual é o grande problema, meu irmão? Se é o Senhor quem prova, ele prova do jeito que ele quiser. A gente tem os pregadores, eles dizem assim, que Deus é assim: Deus complica, depois Deus descomplica, depois Deus explica porque complicou. Eu já sou daqui, eu acho que Deus complica, depois Deus descomplica. Sim. E Deus diz: não vou explicar nada, porque eu sou Deus e não devo satisfação para ninguém. Você quer ver a grande prova disso? Tem essa mesmo. Tá, Jó.
numa visão meio nossa. Pô, o Jó não tinha nada a ver com o negócio. A briga deles lá. Ele tá Tranquilo aqui. ali na piscininha dele. Só que o Jó, que não tinha nada a ver com o negócio, é o mesmo Jó que declarou. Ó, na verdade, eu não conhecia Deus não, hein? Isso daí Porque que ia antes eu falar. conhecia só de ouvir falar. É, Agora, com esse problema, com essa luta, os meus olhos estão te vendo. Isso daí, se a gente for parar pra pensar, foi um presente para Jó. Por quê? Porque ele, né, ele mesmo declara que ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois Agora, Deus sabe- apresentou para ele é. e falou Sabe o que com mexe ele, que me deixa assim? Varão, se sem conhecer Deus, Ele já só de era ouvir daquele falar, jeito. Deus já dava testemunho. O cara é reto, fiel. Imagina depois que ele conheceu Deus, então. Ah, não desvia por nada, mãe. Por nada. Agora, mesmo Jó sendo fiel, reto, temente a Deus, Jó não era varão perfeito, porque senão Deus tinha levado ele embora. Isso é verdade. Alguma coisinha estava atrapalhando o Jó ali. E, Agora, quando eu falei que Deus não explica nada pra ninguém, isso é uma lição pra nossa vida, porque às vezes a gente ora assim, né? Ô Deus, por que Deus? E Deus não explicou pra Jó, porque Pelo contrário. Deus só Jó complicou. falou, Deus, por que tal? Meu Foi irmão, indagando, Jó fiel, mas a luta mexeu com o coração de Jó também. Mexi. Lembra, Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó amaldiçoou o Mexeu, ventre que gerou ele. Jó falou, por que eu não morri naquele dia lá? É. Pô, tá mexendo com ele. Mexeu. com ele. Pior, ver os amigos de Jó Ixi, acusando Jó. Salomão tem uma fala, um provérbio de Salomão, que Salomão diz assim, que a vara pode deixar marcas, mas a língua esmigalha os ossos. É, isso é forte. Salomão está dizendo assim, ó, a vara machuca o que tem aqui fora. A língua destrói o que tem aqui dentro. e é perigoso mesmo, hein? Meu irmão, quando os Calma. amigos de Jó aparecerem, ó, acusação em pesou cima pra da ele, né? acusação, pesou nele, meu. Pesou nele. Aí Só vem que daí- a mulher ainda. Só que daí Jó vai questionar Deus, né? É. O que o senhor fez? Aí o que eu acho fantástico é que Deus responde para Jó. Responde pra Jó. É tremendo. E Deus fala, Jó, eu usar uma linguagem meio nossa aqui, Jó, eu estou disposto a trazer clareza às suas dúvidas aí. Com uma condição. É. Qual, Deus? Desde que você responda os meus questionamentos. Ah, ele... Vamos embora. Vem então. Aqui é, vai e volta. Maravilha. Primeira pergunta, Jó. Aonde tu estavas quando eu criei o firmamento? Ixi, Pronto. acabou já. Acabou a discussão. Jó já se lascou na primeira. Dá uma coçada na cabeça. Na primeira já foi. Ele pega Jó a telinha, sabe. pega a telinha dele e dá uma É. coçadinha. Jó sabe, eu nem existia nessa época aí. Nossa. Falou, Jó, aonde tu estava, Jó, quando eu limitei as águas do mar, Jó? Pô, a gente vai pra quem gosta de praia, a gente vai na praia hoje, a gente vê a onda levantando, assim, né? É. De repente, quando a onda vai chegando perto da praia, ela vai morrendo, e chega mansinha no pé. É. Deus falou pra Jó, fui eu quem limitei, Jó. Só pode até aqui, ó. O dia que Deus decide, pode passar, pronto, irmão. Quebra Tsunami, quebra tudo. Distrai tudo. Foi Deus quem limitou. E Deus tá fazendo pergunta pra Jó. Onde é que você tava, Jó? Quando as estrelas da alva cantavam, quando eu criava tudo, onde é que você tava? Vamos ser muito sinceros? Sabe o que é que Deus tá falando pra Jó? Deus tá falando pra Jó assim, Jó, eu criei tudo sem pedir a sua opinião. É. Você vai querer me ensinar a trabalhar agora, rapaz? Vai me questionar agora? É agora. Vai Vai querer me ensinar a fazer agora, Jó? Quando você nem tinha ainda nascido, eu já estava fazendo, Jó. Eu já estava criando. Eu já era Deus, rapaz. Eu já estava fazendo. Então, irmão, Tremendo, hein? esse negócio de que Deus complica, descomplica e explica depois, ele explica se ele quiser. É. Agora, se Muitas ele coisas não da nossa vida quiser, não tem explicação. não tem explicação. Eu tenho Até- certeza que vocês devem ter passado por coisas na vida, por lutas aí, que vocês não tiveram explicação até hoje. Você tá até hoje falando, pastor, eu não sei tenho não, uma né? explicação muito... Só vou seguindo em Plausível, frente, não, né? É. Algumas a gente não chega a entender, mas você vê que gerou alguns frutos, né? Mas entender. Mas você explica? Não me explica. Falou, Varão, não, eu já... Olha, Varão, eu já entendi porque que Deus permitiu aquilo lá. É. É uma dedução sua.
Mas Deus não deu explicação nenhuma, não. Deus falou, vem cá, filho, deixa eu sentar aqui. Olha, rapaz, deixa eu te dar uma satisfação. Ele, por que é que eu fiz aquilo ali? Deus não faz assim não, meu irmão. Não mesmo. E cai muito naquele negócio de que se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, Se não fizer, ele é Deus, meu irmão. É que nem o senhor falou, Deus provou o justo, né? O Senhor prova o justo. O justo. Se eu não estou enganado, é Salmo, vou até confirmar, Salmo 11, verso 5. O Senhor prova o justo. Só a parte A do... É que é crente que não tem provação. Mano, nunca passei por uma provação. Ah, mas então nem é crente direito, né? Meu pai dizia que se a sua vida tiver tudo muito bem, sem problema... Salmo 11, verso 5, parte A. O Senhor prova o justo. É. É o Senhor. Não é o diabo prova o justo. É o Senhor. Jó tem tanta noção de que é o Senhor que está provando ele, que quando Jó começa a perder absolutamente tudo, perde gado, filhos, tudo, qual é a declaração de Jó? O Senhor me deu e o diabo levou? Não. Jó sabe, se eu sou justo, o diabo não tem poder de levar nada, não. Isso é Quem verdade. dá é Deus, quem tira é Deus. Isso. Jó disse, o Senhor me deu, foi o Senhor quem tomou. Maravilha. Jó podia ter escrito o salmo aí, o Senhor prova o justo. Jó conhecia o salmo? Não conhecia, mas o Jó conhecia o Deus do salmo. De ouvir falar, por incrível que pareça. E uma coisa eu falo, eu até brinco com isso aí. Rapaz, De ouvir falar. quem foi esse bendito pregador que pregou pra Jó, que convenceu o Jó de tudo isso aí? Porque o Jó falou, eu só conheço de ouvir falar. Rapaz, esse pregador aí foi... E tem Top. uma parte que me chama a atenção também, é aquela parte que ele sacrifica, né? Os filhos deles faz festa, aí ele vai lá, sacrifica que se porventura meus filhos pecaram no íntimo dele, né? Porque eu acho que nem olhando Pronto. se via nenhum problema. Agora, esses dias atrás na nossa igreja eu ministrei sobre essa questão de Jó e eu falei algo lá que, na minha visão, é algo lindo. Eu acredito ser muito profético isso. Jó sacrificava pelos filhos dele, né? Isso. A Bíblia mostra os filhos de Jó sacrificando? Não. A Bíblia mostra os filhos de Jó subindo no monte, fazendo campanha, seguindo os mesmos passos do pai? Não. Só que Jó fazia pelos filhos dele. Quando você pega, a Bíblia diz lá que quando os filhos de Deus se apresentavam ao Senhor, e ali os filhos de Deus é Benerá Elohim, né? Os anjos. Sim. O diabo também vai. Quando a gente lê o texto, a primeira reclamação do diabo para Deus é justamente essa. O Senhor tem cercado a casa de Jó de todos os lados. A reclamação do diabo é sobre essa cerca que está na família de Jó. Sim. Agora, peraí, gente. Se só Jó sacrificava, meu irmão, se só Jó orava, a proteção deveria estar só em cima de Jó. Correto, né? Agora, os filhos não sacrificam. Gente, isso aqui é muito forte. É forte. Isso aqui vale a pena, talvez, para quem está assistindo a gente agora e vai assistir depois, que olha e fala, pastor, mas na minha casa só eu sou crente, pastor. Só eu tô lutando. Gente, só Jó sacrificava. Só Jó orava. Mas por causa da oração e do sacrifício de Jó, Deus colocava uma cerca na família inteira. A família inteira. O diabo não tocava. Nos Já gados, toca. tudo, né? Então, é por isso que vale a pena, talvez você que está nos ouvindo agora ou que vai ouvir depois, você fala, pastor, só eu sou crente, pastor, eu estou lutando sozinho. Continua lutando aí. Você nem imagina o quanto você está sendo importante para a proteção da sua família. Isso é verdade, isso é forte. Tem coisas que o diabo já gostaria de ter feito com quem você ama, ter matado, ter feito muita coisa e não conseguiu. Por causa da sua fidelidade, Deus colocou uma cerca em volta deles. Aqui não pode tocar, não. É igual aquele testemunho, Claudio, que eu te falei aquele dia, da menina que tentava fazer trabalho de feitiçaria para prosperar na vida e não dava certo, e os caras não queriam fazer mais porque não funcionava. E ela foi ver a mãe dela que estava orando, né? Os caras falaram, tem uma pessoa orando por você, e sua mãe é cristã? Não, minha mãe é cristã. Aí que ela foi falar para Deus que não queria que Deus protegia ela, e Deus falou que não. Ela falou assim, não quero que proteja mais não. Daí falou assim, não, que ela falou assim, né, eu quero que o senhor pare, né, de me proteger. Eu falei, não, a mãe dela ora. Nem depende de você. Né? Não depende de você. Depende de você. Agora, a gente tem...
Eu, por exemplo, eu nasci no berço evangélico, mas nós temos muitas pessoas dentro da igreja hoje que vieram do mundo. Sim. Que às vezes foram escravizados pelo inimigo mesmo, vieram da droga, vieram da bebida, vieram da prostituição. E como é que essas pessoas conseguiram sair de lá, mano? Eu saí de lá porque eu sou muito bom, pastor. A hora que eu quis, eu vim. É nada. Tem gente que hoje tá na igreja, mas que antigamente era do tráfico. Enquanto ele tava no tráfico, a mãe dele tava no circo de oração, chorando aqui, ó. Você pega um cara que era do tráfico, às vezes, que trocava tiro com a polícia, jurado de morte aí, e ninguém nunca conseguiu pegar o cara. Quem não conhece de Deus fala, rapaz, esse cara tem uma sorte que... E Deus do céu dizendo é sorte nada. Corpo fechado, que a turma fala. Tem o corpo fechado. fechado. Quem não conhece de Deus, o cara tem o corpo fechado. O cara tem uma sorte. Eu imagino Deus sentadão no trono, falando, corpo fechado nada, é que tem uma senhorinha que tá de joelho dobrado, chorando por ele ali, ó. E que por causa da fidelidade dela, eu tô colocando proteção em volta dele. Então, e mais uma vez eu repito, talvez se você que tá nos ouvindo agora, tá aí, só você é evangélico, pastor, eu tô lutando sozinho. Continua. Por causa da sua fidelidade, a sua família tá recebendo proteção. Isso é verdade. E para Deus fazer alguma coisa na sua família, Deus só precisa que um acredite lá. É verdade. Talvez eu só precise que você acredite lá. Pronto. Sim. E o negócio vai fluir. Eita, glória. Isso é maravilhoso. A palavra de Deus é bênção, né? Bênção demais. Transforma, né? Faz tudo o que a gente precisa. Marquinhos, você tem para falar? É um bom dia, né? Que a gente tá tendo a oportunidade de estar ouvindo o pastor com as nossas questões, né? O pastor Hélio tem uma graça, né? É muito bom esse tempo. E eu queria fazer uma pergunta, pastor. Eu quero voltar no texto de Mateus 4. Eu gosto daquele texto, é demais. A gente vê, né, que Jesus, ao combater o diabo, o tentador ali, ele usa daquele termo grego, né, a rima, né, que é a palavra, né, que sai da boca de Deus, que é a mesma que Efésios 6, na armadura de Deus, fala para a gente estar usando, né? E como que faz? Claro que a gente sabe, né? Mas para os irmãos que estão assistindo, a gente fica mais atento a isso, né? A essa palavra que é liberada da boca de Deus, né? Que nem no caso Jesus mesmo deu esse exemplo, né? Lógico que ele usou um outro texto, né? Já foi para combater, mas ele cria naquilo, né, que Deus tinha falado, que ele era o filho amado, né? Como que os irmãos fiquem atentos, né, no culto, para não ficar disperso, para não perder essa palavra direcionada que ele pode usar para combater o inimigo no dia a dia. O senhor tem aí, o senhor agora que está pastoreando, né? Irmão, a primeira coisa que eu gostaria de chamar muita atenção dos irmãos, e usando o próprio Mateus 4 como exemplo, é que Jesus, que era o Filho de Deus, enquanto encarnado em homem, jejuou 40 dias para bater de frente com o diabo. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas tomando a forma de homem, ele jejuou 40 dias para trocar murro com o diabo, meu irmão. Então, só para dialogar com ele e debater com palavra, 40 dias de jejum. 40 dias de jejum. O que já me assusta, às vezes, da gente ver aí pregadores empolgados, gente empolgada, que desafia o diabo assim. Só de como falar. Se fosse um Zé Ninguém. Só na carteirada. Irmão, eu digo isso assim com todo o respeito do mundo, mas eu já vi muita gente dizendo por aí, pregadores dizendo que o diabo é só um cão banguelo que late e não morde ninguém. Irmão, esse cão banguelo aí tá acabando com o ministério de muita gente. Tá destruindo a família de muita gente. Levando muita gente pro inferno. Levando pro inferno. A passos largos. É realidade, né? Pregadores aí que dizem que o diabo é só um cabeça rachada, não sei o quê. Meu irmão, eu prefiro ficar com a Bíblia. E a Bíblia nunca chamou o diabo de cão banguelo. Não, mesmo. Jesus, que é Jesus, que é quem poderia fazer isso, nunca chamou o diabo de cabeça rachada. Pelo contrário.
Existe um texto que Jesus chama o diabo de valente. Jesus disse assim, é necessário amarrar o valente. Olha. Então Jesus não chamou o diabo nem de medroso, nem de valente. Se o diabo é valente, isso quer dizer que todas as vezes que nós nos posicionamos perante Deus, seja pela nossa família, pelo nosso ministério, o diabo ele é valente, meu irmão. Então se você se posiciona, o diabo diz, eu vou ficar pra gente lutar, vamos ver quem é que ganha esse negócio aí. Agora, o que alegra o nosso coração, e isso vale um glória a Deus, é que a própria Bíblia afirma que o valente só é valente até o dia que um que é mais valente do que ele chega. Maravilha. Então o diabo era valente aqui, mas a Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus. Mais valente aí. Para desfazer as obras do diabo. Então o diabo era valente, mas a valentia do diabo foi até o dia que o mais valente que ele chegou. E o dia que o mais valente que ele chegou, acabou. Então assim, Jesus que é Jesus, 40 dias de jejum. E a própria Bíblia diz que tudo aquilo que Jesus fez, ele fez em exemplo para nós. Então Jesus era Deus, mas mesmo assim ele orava. Mas Jesus orava porque precisava, meu irmão? Não, pastor, Jesus orava porque ele estava fraco, precisava de força. Não, ele é Deus, meu irmão. Ele é Deus. É aqueles que acreditam na união hipostática de Cristo, né? Que ele era 100% Deus, 100% homem. Outros acreditam, não, ele é Deus. Ele é Deus que desceu em forma de homem, não tem essa história de 100%, não sei em qual linha vocês acreditam. Mas ele é Deus, meu irmão. Então, assim, Jesus não orava porque precisava. Jesus não orava por necessidade. Jesus orava por dois motivos. Primeiro, exemplo para nós. Segundo, Jesus orava só pelo prazer de conversar com o Pai. Que é uma coisa que deveria ser característica do cristão, né? Irmão, o crente quer ter uma vida vitoriosa, é o dia que a gente aprender a parar de orar porque precisa. E a gente orar só pelo prazer de conversar com o Pai. É verdade mesmo. Dobrar o joelho e falar, eu não vim pedir nada hoje, Deus. Vamos conversar. Só pelo prazer de falar com o Senhor, só para agradecer aqui hoje. Tremendo. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente falando com Deus, eu dificilmente numa oração eu não peço alguma coisa. Não. Já que eu tô aqui, senhor. Aproveitar. Só que nós somos daqueles que, e eu costumo dizer isso nas minhas orações, às vezes eu oro e eu falo, Senhor, me perdoa, porque eu reconheço que eu sou daqueles que pede muito, mas que oferece pouco. Que é o meu caso também. Peço muito, meu irmão, mas eu ofereço pouco. Imagina se Deus olhasse e dissesse, eu só vou retribuir você, mas aqui é por merecimento. Mereceu, recebe. Nossa. Se a graça fosse meritória, meu irmão. Pronto. Se a salvação fosse meritória. Ninguém se salvar. Pronto. Tá bom, então assim, Jesus orou, Jesus jejuou, Jesus não afrontou o diabo. Você pega Miguel, Miguel, príncipe do exército de Deus, tá brigando pelo corpo de Moisés. Sai pra lá, cabeça rachada, banguela, Tranquilo. que o Senhor te repreenda. Nem ele mesmo não Miguel tá ousou dizendo, repreender. eu mesmo vou fazer isso aí não. Eu não sei se ele não repreende por falta de autoridade, porque não cabia a ele fazer isso, mas ele mostra quem é que manda. Não, se é para alguém repreender, o chefão faça isso. O Senhor te repreenda. Então, assim, ó. Se eu posso dar um conselho, baseado em Mateus 4, o meu conselho é justamente esse. Não brinca com o diabo, meu irmão. Isso é verdade. Não brinca com ele, porque quem brinca de ser crente sou eu. O diabo não brinca de ser diabo, não. E nós estamos lutando contra alguém que não dorme, que não come, que não bebe, que não se cansa. Tem tempo à vontade, tem paciência. Apocalipse, se eu não me engano, acho que Apocalipse 12, que o texto diz, alegrai-vos, ó céus, porque o acusador dos nossos irmãos, que acusavam eles de dia e de noite, estava lá. O diabo trabalha em 2 turnos, meu amigo. De dia e de noite. E sem contar a sabedoria milenar, né? Ele tá desde Adão, meu irmão. Ele tá vendo o homem cair desde Adão. Ele tá preparando uma armadilha pro homem desde Adão. Sabe todas as fraquezas. Não existe... E a gente acha que é... Não existe absolutamente nada que você possa fazer hoje que surpreenda o diabo.
Rapaz, eu nunca vi ninguém fazendo, não. Não existe nada que você possa fazer. Assim como não tem nada que você faça que surpreenda a Deus, não existe absolutamente nada que você faça em questão de pecado, de erro, que vá surpreender o diabo. Pra gente ter uma noção, você pega, por exemplo, uma pessoa manipuladora, um serial killer, psicopata, ele consegue levar a pessoa na ideia dele. Imagina o diabo. Então, e ele só consegue fazer isso porque por detrás de toda aquela manipulação tá o diabo manipulando ele. Manipulando ele, né? Dando toda a estratégia. Toda a O estratégia. diabo dá estratégia pra pessoa. Então, assim, o diabo é basicamente aquele que arquitetou o plano, E joga na cabeça do outro. jogou na mente dele, o cara executou aquilo e no final o cara ainda vai ser punido por aquilo. Coisa de doido. O bicho é terrível. Muito bom. Marquinhos, a gente tem que dispensar o pastor Hélio. Deus abençoe você. Senão ele vai até... Gente, falou de uma Bíblia vigília. aqui. Falou de Bíblia, a gente começa uma consagração aqui. Eita, Mas eu quero, de coração, agradecer vocês. Muito Marquinhos, obrigado. agradece. Que honra estar aqui com vocês. Eu espero que essa seja a primeira de muitas vezes que a Sim. gente volta aqui para falar de Bíblia, falar de Com Deus. certeza. E eu quero agradecer vocês pelo carinho que vocês me receberam aqui. a gente Me receberam de agradece. coração aberto. Eu me senti muito à vontade aqui. Acho que a vontade tá demais. Falei. Não sei nem quanto tempo a gente tá aí, Não, mas um é bate-papo bom, fala um mesmo, tempinho, né? falei demais aqui. Falar de Jesus é maravilhoso. Falar de Jesus é bom. É bom. Edifica a gente. E eu vou voltar coração para casa muito feliz, muito honrado mesmo. E eu queria só aproveitar antes de terminar e mandar um beijão para minha esposa. Rapaz. Agora ele tá pastoreando, agora ele vai ficar Não mais é, em eu casa. esqueci Agora. no começo, mas eu sou águia, né? Vou Tá guardar. certo. O bom vinho se guarda pro final, Com já certeza. disse o... Então mandar um beijão para minha esposa, para a irmã Érica, os meus filhos também, a Beatriz e o Matheus, que devem estar nos vendo agora. Que Deus abençoe vocês. E um beijão também lá para Debra de Águas de Lindóia. Que Deus abençoe. Os irmãos disseram depois, pastor, compartilha o link com a gente depois pra gente assistir manda, lá. pastor. Por favor, manda o link lá. Meu Que Deus abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Meu irmão Marcos. Em nome de Jesus. A gente tem que muito agradecer o pastor Hélio, né, de estar abençoando a gente com a presença, com o conhecimento, com a alegria, né, do Espírito Santo, né. Pra gente, né, o Claudemir já é mais experiente em palavra, eu sou bem engatinhando. É muito bom, né, a gente saber, né, todos esses detalhes, né, essas curiosidades, né, que Deus usa mesmo. Também muito feliz de poder trazer também um testemunho aqui de uma pessoa que nasceu no berço evangélico e até hoje glorifica a Deus na Você presença. quer testemunho mais forte que Isso. isso aí? Não existe, Não, não irmão, existe. tá doido. Sinceramente, eu fico muito feliz. Eu vejo muitas pessoas dando testemunho, que eu não conseguia, por exemplo, pagar meu carro, né, não sei o quê, mas Deus abriu uma porta. Mas eu também acredito que é um testemunho tremendo. A pessoa fala assim, o Senhor me ajudou, eu não falei uma parcela. Para mim isso aí também para mim é mais tremendo ainda, falar a verdade, né? Então a gente agradece a vida do pastor Hélio, agradece todos vocês que estão assistindo aí, compartilha, divide. Se Deus falou com você e você lembrou de uma pessoa, compartilha para ela que Deus quer falar com ela também, tá? Que Deus abençoe, né, e nos acompanhe aí. Obrigado, pastor. Eu que agradeço, gente. A presença do senhor é muito importante aqui. E pode marcar na agenda aí que o senhor vai voltar. Amém. Se vocês querem algum tema que o pastor Hélio traga aqui para nós, deixa aí no comentário aí, ó. Digita aí, deixa aí anotado. Coisa leve, gente. Coisa leve, por favor. Traga um tema muito bom. O pastor Hélio vai trazer para nós aqui. E a gente vai estar esmiuçando a palavra de Deus, né? Deixe um abração pro pastor de vocês também. Leve o meu abraço a ele, pastor Ângelo. Nós vamos estar juntos aí no congresso de jovens de vocês da sede. Eu prego na abertura lá, vai ser bem. Glória, isso aqui é a primeira mão. Gente, muito obrigado por estar participando conosco nessa jornada, nesse empenho do nosso Marcos. Esse nosso fortalecimento pastor, de fé nosso, esse né? fortalecimento, essa ajuda que vocês dão para outros que estão precisando, né? Seguir essa carreira com Cristo e compartilha mesmo. Manda essa mensagem para muitas pessoas, porque vai edificar a vida de muita gente. E com certeza a gente vai ver pessoas sendo salvas,
pela palavra sendo anunciada nesse podcast, Fortalecendo a Fé. Muito obrigado, Deus abençoe. Fico com Deus e até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus quiser. Amém. Amém. No podcast Fortalecendo a Fé, vozes ecoam na rede, mensagens divinas, uma fonte que não cede. A esperança se renova a cada episódio ouvido. Neste áudio sagrado o caminho é seguido. Microfones rodovais em estúdios virtuais, Cristo nas palavras, na rede universal, nas frequências do Espírito, cada palavra soa. No podcast que Fortalecendo a Fé, a luz divina se entoa.